Como vocês estão, gente? Deixa eu mostrar o convidado, ó. Ó o Vitor, da Creality, quem conhece? Gente, falando pra vocês que o conteúdo fica gravado aqui no nosso canal, Empreendedoras 3D Paroma. Eu tô muito feliz de estar proporcionando pra vocês esse treinamento pro pessoal da Creality sobre o scanner, né? Pra quem não sabe, a gente tem a comunidade das meninas que trabalham, ó. Claudinha, lindona, vai fazer live comigo às 19 horas. Mandou um oi. E a gente tem essa comunidade com um monte de gurias que trabalham com 3D. Dentro da nossa comunidade surgiu o grupo do scanner, onde elas me pediram que eu fornecesse conteúdo para elas poderem utilizar o material que elas já tinham adquirido da Creality. Então eu entrei em contato, já vai fazer uns meses, e hoje deu super certo. O Vitor tá aqui com a gente, ó, vou mostrar mais uma vez o Vitor. Ele vai estar falando, respondendo as perguntas que elas fizeram junto comigo, né, todo esse tempo. Então, assim, é um conteúdo que vai servir depois para todo mundo do 3D, que quer empreender e quer trabalhar com qualidade, né? Não preciso nem falar todas as utilidades que o scanner pode proporcionar para todo mundo. Eu queria falar um pouquinho da nossa comunidade, queria falar dos eventos rapidinho. Entrei um pouquinho antes por causa disso, para não trabalhar a pauta com o Vitor, né? Queria falar para vocês que a gente vai ter um evento agora no dia 20/7 com as meninas. Vai estar palestrando vários palestrantes do meio 3D interessantes, tá? Com a gente, junto com elas. Então eu já soltei essa semana para vocês. Fora isso, a gente vai estar sempre trazendo empresários do meio 3D. Semanalmente a gente tem as nossas lives com conteúdo. Hoje a gente vai ter uma live sobre decoração, que é uma live debate com mais duas gurias, tá? Então vocês não percam às 19 horas. Ó o Jimmy! Jimmy! Ó o Vitor, Jimmy! E aí, Jimmy? Beleza? Ele tá com a gente sempre. Inclusive o Jimmy falou que vai estar palestrando com a gente lá na Expo também, tá? Pra quem não sabe, a gente vai ter uma sala lá e vai levar palestrantes, tanto as meninas quanto alguns palestrantes. Já vou deixar até o convite aqui pro Vitor também estar com a gente, né, Vitor? Falou que vai estar, tá? Espero todos vocês. E aquela nossa frase importante que a gente gosta sempre de falar, ó, falou salve pra você. Aquela frase que a gente, desde a primeira pauta, né, do 3D, a gente fala que juntos a gente é mais forte. A gente não é nada sem a ajuda de todo mundo, né, gente? Fica aí esse pensamento. Eu queria falar também das próximas lives. Semana que vem a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e na outra semana sobre vendas 3D. Sempre debatendo, eu com mais duas meninas, tá bom? E fora isso a gente tem um projeto social com as meninas de inclusão, algumas professoras. A gente tem o grupo também do Resgate 3D lá do Rio Grande do Sul, onde algumas gurias estavam na linha de frente. Agora deu uma parada, mas assim, quem tiver informações, material, a gente sempre está divulgando. Então, assim, Empreendedoras está sempre à frente, né, com todo mundo que gosta de ajudar, que gosta de passar conteúdo, tá bom? Eu hoje vou falar com o Vitor, a gente fez uma pauta dos scanners, tá? Que é importante, mas eu queria antes estar iniciando falando um pouquinho da Creality. Ô, meu irmão, Bru, lindão, acabou de entrar também na live, obrigada, viu? Vou falar agora aqui da pauta dos scanners. E eu queria primeiramente apresentar o Vitor, né? O Vitor, ele trabalha na Creality, a gente estava batendo um papo, já vou deixar meio assim, off eu e ele, para ficar melhor para vocês, né? E assim, eu queria bem focalizar a resposta dele. E assim, vocês, o que tiver de dúvida no final da primeira parte da live, eu vou soltar aqui pra vocês podem perguntar, depois a gente vai mostrar também essa parte de escaneamento, tudo bonitinho. A gente trouxe duas peças aqui pra vocês tirarem dúvidas. E também podem mandar também pro Vitor ou pra mim, né? Fica à vontade. Eu queria primeiramente que você se apresentasse, Vitor. Conta pra gente. Olá, gente, tudo bom? Prazer. Meu nome é Vitor, como a Ana já falou, e eu trabalho na Creality já desde 2020, a gente estou aí para fazer 4 anos, e a minha função basicamente na Creality é fazer o relacionamento com o mercado brasileiro. Eu não sou responsável pela venda propriamente dita, apesar do meu título, né, de cargo ser de vendas e operações, eu não faço venda propriamente dita. O meu trabalho é mais fazer o relacionamento e desenvolvimento de demanda do mercado brasileiro. Então, por isso que eu estou hoje aqui, né, conversando com você,
Então é mais para explicar a minha função dentro da empresa aí, né? Isso. O Vitor a gente já se conhece desde o ano passado, né? A gente participou da ShareFest. Ele era um dos jurados lá que teve no final do evento. A gente conversou, ele veio até mim, né? Então assim, é um trabalho que eu vejo, né? Todos os eventos, a Creality ela tá presente. Eu sou suspeita para falar que todas as minhas máquinas são Creality. Então já tem esse contato e esse carinho com eles, né? Porque graças a Deus eu sempre fui super bem atendida. E eu quero continuar com esse movimento com vocês, sempre estar produzindo conteúdo de qualidade com o apoio deles, né? É o que todo mundo quer, né? Conhecimento. E assim, eu queria... Agora eu vou só afastar um pouquinho mais pra gente poder jogar as perguntas pra eu aparecer também, senão fica difícil. Eu vou ficar meio torta na live e não vai dar certo. Eu queria mostrar pra vocês depois o espaço, eu deixei nos stories, se vocês quiserem dar uma olhada, é bem legal. E vai ser sempre aqui, tá? Que a gente vai produzir conteúdo. Então a primeira pergunta, Vitor, queria fazer: quais são os modelos principais de scanners da Creality hoje no mercado? Tá. Basicamente, quando você olha online, quando você vai buscar, até mesmo no site oficial da Creality, você vai ver 5 modelos de scanner. Tem o scan, eu vou dividir de forma grosseira aqui em cores, tá? Tem os scanners pretos e os scanners brancos. Nos brancos, você vai ter o Scan 01 e o Lizard. Esses dois produtos são considerados EOL, que EOL no caso, né? Que é End of Life, são produtos que já estão em vias de ser descontinuados pela Creality. Então, quando você for buscar, respondendo agora a sua pergunta, quais são os atuais, são todos os modelos pretos que continuam em produção, começando com o de entrada, que é o modelo Ferret, tem o Ferret SE e o Ferret Pro. O scanner em si é o mesmo produto, o mesmo resultado, o que muda é o pacote de acessórios de cada um deles. O SE é o mais barato, o Ferret sem siglas depois é o mediano, o intermediário, e tem o Ferret Pro, que é uma versão 100% wireless, você não usa fios para fazer escaneamento. Depois disso, a gente tem os dois modelos que foram lançados agora recentemente na China, foram lançados em abril. O Scanner Otter e o Otter, depende da pronúncia, né? E o Raptor. Um deles usa luz estruturada, luz branca, luz convencional, infravermelho e luz branca, e o outro usa luz azul, luz e laser azul, que é o Raptor. Quando a gente fala em scanners, agora por que existem os três e se eles... Uma pergunta como? Você não me perguntou isso ainda. Não, mas ele já tem a pauta das perguntas, já facilita. Porque uma das perguntas mais comuns, na verdade, é se... Porque, por exemplo, o Scanner Otter e o Raptor, eles têm a mesma resolução e a mesma resolução final. Por que tem dois scanners então? Por que tem só um? Porque o Raptor, como ele tem laser azul, ele não pode ser utilizado no rosto de pessoas, porque o laser pode pegar no olho, machucar, etc. Então ele é um scanner voltado para metrologia e para engenharia reversa. O laser é para dar uma precisão a nível de metrologia mesmo, né? De 0,02 milímetros. Bem preciso. Exato. Já o outro scanner Water, ele é recomendado para corporar objetos que não tenham essa precisão metrológica, que é de nível, enfim, a precisão máxima que a gente comenta. Desculpa, eu vou responder. Não, mas é importante. Eu acho que quando a gente entra numa linha de raciocínio, né, galera? O Jimmy tá perguntando: scanners, olha lá, uma ferramenta. São uma revolução na indústria de 3D. Eu concordo, Jimmy, eu concordo. Verdade. Porque a gente está muito acostumado a materializar as coisas com impressão 3D. Mas a parte, principalmente eu tenho um gosto pessoal de carro antigo, eu acho legal. E grande parte dessas peças não existem mais. Verdade. Não tem mais como você pegar um carro antigo e falar assim, me manda STL da lanterna traseira. Não existe isso. Na época nem existia o computador para eles projetarem, foi projetado no papel, no desenho técnico de papel, entendeu? Então isso não existe, é um conteúdo inexistente. Então ou você vai projetar 100% do zero, tirando com um paquinho que a superfície provavelmente não vai encaixar, ou você vai para o scanner, faz a medição do envelope, vamos dizer assim, e depois você só constrói o acabamento. Então, teve uma das meninas que é da área de medicina, eu ia até fazer a pergunta, mas já que ele está falando de todas essas aplicações, hoje, por causa dessa coisa da precisão, né? Na área da medicina, qual que é o mais utilizado dos scanners? O maior recomendado que a gente tem hoje para medicina é o Water, que é o scanner intermediário. Em questão de preço, ele é o scanner intermediário. O Ferret também funciona, e aí eu vou dar inclusive um nome de uma pessoa que vocês podem seguir para ver resultados, a Natasha.
A Natasha, inclusive, ela participa do grupo de vocês, né? Ela tem os dois scanners em mãos, ela tem o Water, que é o mais recente, e ela tem o FAT. A maioria do trabalho dela até recentemente, era feito com o FAT, então o FAT já atende. Mas se você quiser, por exemplo, pegar se você olhar numa mão, por exemplo, o FAT, ele vai pegar esse relevo da mão, mas ele não vai pegar essas digitais que formam... Na mão a gente tem essa curva grande aqui na mão, né? O FAT, ele vai pegar o relevo aqui, mas ele não vai pegar as ranhuras que tem internas nesse relevo da dobra. O Water já pega esse tipo de resultado. Então, às vezes se é só para fazer... Só não, né? Mas se é para fazer uma prótese, por exemplo, que a geometria orgânica é mais suave, o FAT vai atender perfeito. Agora, se é um dermatologista que você quer fazer passar no rosto da pessoa para mostrar a diferença da espinha ou de uma determinada doença de pele, algo nesse sentido, o Water que vai atender esse tipo de demanda. Então, Guria, você já comentou comigo que ia fazer o curso, né, com a Natasha. Eu já meio que já dei uma introduzida e ele já explicou. Então, você vê se o seu scanner é um desses daí, né, para ver a utilidade, né. Então, hoje a gente fala muito disso, você ter a ferramenta, mas também ter como utilizá-la, né, então ajuda bastante, né, a precisão, né, do que você precisa. Eu já queria pautar outra pergunta aqui, né, a gente está falando, o Jimmy perguntou aqui, ó, não, o Jimmy já respondeu, né, Jimmy da Revolução. Eu ia falar assim, os passos iniciais hoje para você configurar um scanner. O pessoal fala, eu não consigo muitas vezes escanear direitinho. Tem uma dica pra gente? A primeira etapa, acho que o ponto mais importante é entender o ambiente que você vai fazer escaneamento. Por exemplo, o Raptor, que é o scanner de metrologia, ele não funciona ao ar livre, ambiente aberto, com sol. O Water e o FAT, muito nome. O Water e o FAT, eles funcionam ao ar livre, com luz solar. Então, se você, por exemplo, quer fazer escaneamento a céu aberto, você já limitou em qual que é o scanner que você vai utilizar. Entendi. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o ambiente é muito importante. Por exemplo, se você quiser fazer um escaneamento de precisão de peças pequenas, peças que tem 10 milímetros, 20 milímetros, peças pequenas, normalmente você vai ter que ter uma mesa de pontos. Que é igual aquela mesa que a gente vai mostrar depois ali, que cheia de pontos. Vai mostrar, já preparou tudo aqui, gente. O scanner conseguir se localizar e conseguir fazer um mapeamento superficial para ele entender o que ele está fazendo a peça pequena, entendeu? Então, sabe aquele negócio que quando você imprimiu a impressora antigamente, você tinha que conferir a primeira camada, você tinha que fazer nivelamento, fluxo. No scanner ele tem alguns pré-requisitos de você. Lógico que você não vai calibrar o scanner toda hora. Mas, por exemplo, superfície preta, os scanners não lidam bem. O Water lida bem com superfície preta, inclusive aquela peça que eu vou te mostrar ali, eu tenho ela escaneada com Water, ele lida bem com preto. Já os outros scanners, outros espelho, coisa refletiva, peças metálicas polidas, porque o scanner ele funciona como uma fotografia. Ele está tirando uma fotografia, emitindo um pulso de luz, essa luz vai bater na peça e voltar para o scanner. Nesse tempo do reflexo é que ele faz uma nuvem de pontos. O scanner, o processo como ele faz a captura é por nuvem de pontos de luz. Então, resumindo, a luz é muito importante, o ambiente é importante. Você proporcionar uma sombra, um ponto de sombra, ele vai entender como um buraco. Então, às vezes, resumindo isso... Então, vai fechar a peça na hora que você está dimensionando, você não consegue fechar ela, às vezes pode ter uma falha. Exato. Então, a iluminação é muito importante e a superfície, por exemplo, se você quer eliminar uma superfície depois do escaneamento, por exemplo, se você colocar o celular em cima da mão e você quer deletar essa mão depois, o ideal é que a mão tenha os marcadores para você conseguir fazer o delete. Entendi. E aí, uma segunda dica também, para facilitar a questão de uso, o software de escaneamento, ele é muito pesado. Não o software é pesado, mas o processamento disso é muito pesado. Se você pegar uma peça muito grande, o notebook que eu uso aqui tem 32 GB de memória RAM. Se eu pegar uma peça muito grande e fazer o escaneamento de uma vez só muito grande, o meu computador de 32 GB vai ficar sem memória RAM para processar. Não é uma limitação do software da Creality. Então todo mundo que mexe com o escaneamento tem que ter um computador com uma memória melhor, um processamento mais rápido. Sim, exato. Então isso já ajuda bastante. Ajuda, com certeza. Ou, que é o que eu ia comentar, você fracionar essa peça em vários. Você escaneia um canto, pausa o escaneamento, processa, vai para outro canto e depois você faz a mesclagem de toda essa nuvem. Então, por isso eu comentei, os pontos de marcação
te ajudam numa peça grande, é você conseguir fazer o corte, eu vou escanear essa bunda, depois escaneio o meio, depois escaneio a lateral, e pela nuvem de pontos você consegue unir tudo no mesmo software. Ah, tá. Eu ia fazer essa pergunta do software, ele já meio que respondeu, né? Mas assim, tem algum software da Creality específico? Tem, na verdade hoje todos os produtos da Creality, a Creality é uma marca open source, significa que a gente é de uma empresa de código aberto. Então todos os produtos da Creality funcionam com programas de código aberto. Por exemplo, o gravador a laser, a gente tem o nosso software para gravação a laser, mas você pode usar o Lightburn, que é mais famoso, vai funcionar normal. As nossas impressoras, nós temos o nosso software de impressão, Creality Print. Você pode usar o Cura, o Orca, qualquer um da sua preferência, código aberto também, não tem problema. E o scanner é a mesma coisa, o nosso também é de código aberto, mas no escaneamento você não acha o software paralelo, porque é um mercado muito mais nichado, é um mercado mais do software, de código aberto, e a gente tem o nosso próprio software chamado Creality Scan, tanto para Android, iOS e para Mac e desktop, Windows no caso. Já respondeu tudo, gente, está respondendo até da máquina, porque é importante, porque tem gente que às vezes não se liga nisso. Isso né? Eu comentei e não dei a especificação completa. Tá, fala. O software, o recomendado, é que seja no mínimo um Core i5 ou um AMD com 4 núcleos ou mais, né? No mínimo 16 GB de RAM, mas eu acabei de falar que se o arquivo for grande eu tenho 32 e às vezes chega no limite da minha memória. Se for escanear um carro, por exemplo, o ideal é que você tenha 64, 128 GB de RAM para poder fazer o escaneamento do carro numa passagem só. E é obrigatório ter uma placa de vídeo dedicada. Quanto mais forte a placa de vídeo, mais rápido é o processamento. Como eu estava comentando, é nuvem de pontos, né? Uma nuvem de pontos. Então a renderização é feita na placa de vídeo. Então quanto melhor a placa de vídeo, mais rápida é a renderização do processo de escaneamento. Né? Tá bom, mais preciso também, né, gente? Porque na verdade hoje, se você não trabalha com esses pontos, depois você vai ter uma falha, então não é viável. É um trabalho que você faz muitas vezes você vai perder, né? Então tem que tomar um certo cuidado, né? Por isso que a gente está estudando com o Victor e sempre vai trazer aí conteúdo para vocês. Podem jogar dúvidas, gente, aqui ó. Oi, Cris! Olá, do Nordeste, de uma das nossas gurias. Eu vou conhecendo algumas pessoas, tá, gente? Se alguém conhecer o Victor, fala um oi também, né? É importante. Deixa eu só responder a minha pergunta do Jimmy. O Jimmy comentou um comentário que ele fez que é bem importante, né? Ele está falando que o modelo necessário de computador para cada scanner. Porque eu tô falando, aqui em cima, né? Eu estou falando do caso mais crítico, que é o Raptor, que é o de laser azul, que captura a maior quantidade de dados. Ele realmente tem essa questão de precisar mais do que os outros. Mas o Ferret, por exemplo, que é o de entrada, que é o modelo mais simples, ele funciona pelo celular. Você consegue conectar no celular e fazer escaneamento sem computador. Então, lógico que o tempo de processamento desse arquivo é muito maior no celular, mas você consegue fazer sem um computador. Nossa, facilita. O processo de escaneamento, pelo menos. Lógico, o processamento, se você tiver no computador, vai ser mais rápido. Facilita bastante. Aí eu ia perguntar, né, das dicas, mas você já acabou dando, por causa que assim, a gente hoje está falando da qualidade. Fala, então fala. Eu tenho mais uma dica. A gente tem que saber a qualidade do escaneamento, né? Sim, Tudo ajuda. Escaneamento, quando a gente estava falando de peça preta ou peça metálica polida, por exemplo, que o reflexo, como se fosse um espelho, ou o preto que ele enxerga um buraco, né? Como se fosse um buraco mesmo. E o refletivo, ele se perde, porque ele trabalha com a luz voltando, a refração de luz, né? Então ele se perde e não funciona bem. Então o que a gente sempre, não é que a gente recomenda, existe produtos, são uns reveladores para escaneamento 3D mesmo, que é um spray de tipo um pó branco. Você passa na peça, né, ela fica como se fosse passa um pó de giz, como se fosse um pó de giz. Prepara a peça para poder ser escaneada. Eu até trouxe uma lata para te mostrar como funciona. Eu tinha uma pergunta depois na outra pauta, mas já adiantou também. Desculpa. Não, é até bom. É até bom porque a gente fala duas vezes, é importante, Victor. Então, uma dica para quando você vai escanear uma peça refletiva ou que tem muitas partes pretas, é passar esses sprays reveladores. Show. Tem de várias marcas, a Creality não tem, mas tem várias marcas no mercado. Aí você vai passar pra gente. Eu tenho uma marca, inclusive, que vende no Brasil. Tá bom, aí depois você não esquece de passar. Gente, se tiver mais pergunta, pode mudar, viu, galera? Ana Weber, aí tem bastante gente, ó, obrigado, viu, pela presença. Terceira pergunta, em quais indústrias as aplicações do scanner têm mais sido utilizadas que você vê, Victor? Engenharia reversa, engenharia tanto na engenharia de laboratorial mesmo, como na engenharia de campo. A engenharia
peças antigas de indústria, reposição de maquinário, tem bastante aplicação na parte de engenharia, tanto na engenharia reversa, em engenharia de laboratório, engenharia, enfim, de modo geral, criminalística, não o scanner de laser azul, né, mas os scanners maiores, corpo, enfim, perícia, criminalística, exato, perícia, eu sou perita, por isso que eu sei. Eu falei, criminalística é uma parte das perícias, né, mas perícia de modo geral tem bastante demanda, e educação. E aí, quando eu falei que engenharia, não, parece que é só o engenheiro que está projetando dentro de uma Volkswagen, de uma GM, etc. Mas eu gosto muito de... Tem um parceiro que eu gosto muito, eu sempre cito ele, que é o Renato Frateschi, da Frateschi Garage. É uma oficina com 2 pessoas, é o Renato e o Vitão, o Vitor, meu xará, que em 2 pessoas eles usam um scanner 3D, impressoras de filamento, impressoras de resina para construir motos totalmente do zero. Ele tava em Interlagos, não tava? Ele ganhou, eu segui. Amigo, vamos te trazer aqui também. Ele foi patrocinado para fazer uma moto para a Honda. A Honda fez um projeto de modificação, escolheu 4 oficinas no Brasil e comprou projetos de moto customizadas dessas 4 oficinas. O Renato foi uma delas, de modéstia à parte, eu sei que meu parceiro, eu sou suspeito, não tenho direito a voto, mas eu acho que a dele foi a mais legal de todos os projetos. E é a que tem a maior uso extensivo aí de tecnologia de scanner 3D e de impressora 3D. Ele é fera. Eu lembro dele também no evento ano passado, que ele tava lá também. Ele ganhou um prêmio no Ganhou, eu lembro. Eu ia perguntar agora assim, se você tem algum caso interessante, inovador dos scanners, mas você já acabou falando. Acabei de citar um caso do Renato, eu gosto bastante do projeto dele. E eu gosto também, em paralelo, do trabalho da Natasha também, eu acho bem não só legal do ponto de vista humano, mas é um mercado de alto potencial também, a parte de saúde. É um mercado que tem muito dinheiro, né? Os médicos normalmente têm, não os médicos, o hospital, a infraestrutura de saúde normalmente tem bastante dinheiro para investir em equipamentos que tragam benefícios aos pacientes, à medicina de modo geral, né? E o scanner ele permite muito isso. A gente estava comentando agora uma precisão, né? Uma precisão para troca, né? Porque vai acompanhando todas as idades, né? Exato. Por exemplo, eu gosto de um caso que a Natasha compartilhou nas apresentações dela, de os capacetes de bebê. Aquilo é feito sob medida. Você tem um bebê com um problema, uma deformidade no crânio, você não pode, vou pegar o capacete do mercado e colocar na cabeça da criança, tem que ser específico para aquela criança. Então, esse tipo de coisa só o scanner permite mesmo, né? Não populariza, mas torna viável para a população de modo geral. Né? Eu vi muito material também de escaneamento para a área cirúrgica, né? Que a pessoa hoje ela faz muitas vezes e está utilizando até inteligência artificial. Não sei se você chegou a ver alguns estudos agora. Sim. Então, assim, é uma coisa que está vindo para ficar e vai ajudar muito, né? Porque hoje você não tem necessidade de você muitas vezes abrir vários pontos durante uma cirurgia para poder tomar precisão. Você faz o escaneamento e você consegue ir no ponto certo. Sim, principalmente hoje com essas ferramentas. Eu acompanhei um caso, não acompanhei presencialmente, mas eu conversei com o médico e ele me explicou o que tinha acontecido, né? De um paciente, de um ortopedista, que o fêmur foi quebrado em 7 partes. E aí eles fizeram uma tomografia computadorizada, eles tinham o arquivo já dos 7 pedaços do osso da perna do cara. E ele falou que antes dele abrir, sair cortando e tentar montar o lego das 7 partes, juntar, encaixar, porque eles tinham que passar o parafuso, furar a parte do osso. Uma seclagem. Exato, então é um processo demorado, é um processo realmente de construção de encaixe, é como se fosse um lego mesmo. De você encaixar da melhor forma, de uma posição que dê para atravessar o parafuso para segurar e tudo mais. Então ele falou que eles fizeram a tomografia, imprimiram essas 7 partes e montaram primeiro fora, né, para depois fazer de fato no paciente. E ele comentou que pelo número dele, né, pelo feeling dele, estimativa dele, que o risco do operatório cai em torno de 60% até 80% o risco de um acidente, de ter um... Enfim. E a precisão, né, gente? Só de você saber que fora do certo, na hora que você está fazendo, você já se antecipa, né? Sim. Então você já vai certeiro. Porque tem gente que não sabe, mas quando a gente fala da parte de ortopedia, tem muitos materiais aqui do Brasil e tem importado. Então os ortopedistas, eles ficam louquinhos, eles acabam pegando de fora aqui, muitas vezes para criar uma peça
pro paciente, né? Então é bem interessante. E aí a gente, deixa eu só comentar uma coisa, eu acho que eu sou capitalista, né? No sentido de só pensar no dinheiro. Mas é importante. É, um grupo de sim, empreendedorismo, né? Tem que porque essa questão de prótese, por mais que a gente tenha assim, o pessoal da saúde tem dinheiro, né, para comprar equipamentos e tudo mais, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui de vender equipamentos para a saúde, isso representa que uma prótese de mão, por exemplo, para quem perdeu uma mão, que custa no mercado convencional de 3 a 10 a 15 mil reais, uma de fibra de carbono vai custar mais de 30 mil reais. É caro. Que você conseguir imprimir uma mão com a mesma funcionalidade por 100 reais. Entendeu? Então o custo, na verdade, da solução completa vai ser muito mais barato. E aí a gente volta na questão da criança, né? A criança tem que ter uma prótese dessa a cada 6 meses. Se a família não for rica, ela não vai ter uma prótese a cada 6 meses por questão de limite orçamentário, né? Com certeza. E a impressão 3D acaba deixando isso de forma mais popular e mais viável e acessível, né? Outra pergunta agora, gente, o Jimmy acabou de perguntar, peças de reposição para consertar eletrodomésticos antigos. Seria um campo para se utilizar o scanner? Sim, é um campo para usar o scanner e é justamente o que a gente estava falando da engenharia reversa, né? Eu dei um exemplo de um carro, Jimmy, eu falei aqui de uma lanterna de um carro antigo, porque antigamente não tinha computador, não projetaram as lanternas isso no CAD, projetaram no papel, então não existe um STL disso em lugar nenhum. E os eletrodomésticos antigos é a mesma coisa. Não tem como repor, né? Não tem no mercado. Então é um produto que você consegue fabricar através do scanner, né? Com certeza. Você pode escanear, se você tiver a peça já quebrada, você pode escanear ela e no software, no Fusion, por exemplo, você conecta as partes quebradas, faz ela ficar inteiriça, né? Imprime e a peça está pronta. Que nem o nosso amigo lá com a moto, né? Ele consegue agora recriar várias motos. Exato. O Renato da Fratesse Garage, teve uma moto que a Yamaha contratou o serviço dele, que era uma moto da década de 50 ou 60, que era uma moto de museu, que uma peça foi perdida, eles não tinham mais, nem a Yamaha no Japão não tinha mais o projeto dessa peça. Ele escaneou o lado esquerdo, imprimiu o lado direito. Nossa, que fera, que legal. Olha lá, Jimmy, respondido, né? Ó, marido, obrigada, acabou de entrar na live também, curte. Gente, continuando agora, as principais práticas hoje para garantir uma longevidade de desempenho dos scanners. Tem alguma coisa que você pode falar? Cuidado com a lente, limpeza das lentes, cuidado para não riscar, é uma câmera fotográfica. Ele trouxe uma bolsa aqui, gente, tudo bonitinho. São várias câmeras fotográficas no mesmo aparelho e se riscar a lente você vai ter uma queda de qualidade, isso é óbvio. Então cuidado com as lentes e não deixar cair, né? É um produto sensível. Como eu disse agora, são várias câmeras acopladas no mesmo equipamento. Se entortar a câmera, se sair do lugar para uma queda, alguma coisa assim, com certeza você vai ter uma queda de desempenho. Ou se não, quebrar de fato o produto, né? Tá. Então cuidado com o transporte. A maleta, inclusive, do Raptor, que é o modelo de metrologia, é uma maleta de nível militar, classificação militar. Aí tem uma espuma, né? Sim, ela é a prova d'água, anti-choque, justamente para esse tipo para ter segurança. Então, depois que está montado na mesa, o ideal é que você tenha cuidado. Basicamente isso. São várias câmeras, né? Na verdade, para manter a qualidade, né, gente? Porque às vezes você tem um produto, mas se você não armazena e não consegue transportar de maneira correta, você muitas vezes acaba danificando esse produto. Então, a próxima pergunta agora, não era aquela pergunta mesmo do Jimmy. Gente, vocês vão fazendo assim se eu não responder, tá? Que a gente, olha, hoje, para obter o suporte técnico para essa parte de problema em scanner da Creality, como que a gente faz? Tem que entrar em contato com... O primeiro etapa é conversar com quem vendeu, entrar em contato com a loja, porque a gente tem duas formas de fazer o serviço, prover o suporte. A loja normalmente tem conhecimento técnico, eles podem dar o que a gente chama de atendimento de nível 0. Antes da gente identificar se realmente existe um problema, antes a loja pode te ajudar nesse sentido. A partir do momento que foi identificado realmente o scanner tem um problema, a parte de garantia é direto com a nossa estrutura de garantia no Brasil, com a Creality. Quem atende esses chamados normalmente vai ser o Daniel e a gente está contratando uma nova... Começa na sexta-feira um novo funcionário de pós-venda que vai ficar 100% dedicado em atendimento de consumidor final. Qualquer pessoa que comprou um produto da Creality, não importa em qual revenda, se você tiver uma dúvida sobre o produto da Creality, ele entra
o William, vai chamar o William, o seu responsável. Olha lá, meninas. Ele vai entrar na sexta-feira, vai ter algum tempo de treinamento, mas no máximo até o mês que vem a gente vai comunicar oficialmente, via mídia social e tudo mais, que a gente tem um suporte oficial para o consumidor em português, agora um brasileiro fazendo suporte ao consumidor final. Ai, ótimo. É que precisa, né, gente? Hoje, porque você tem a ferramenta muitas vezes saber usar, quer dizer, você já poderia estar usando faz tempo, né? Então hoje a gente vê isso, como grupo de empreendedorismo, o foco é vocês trabalharem e saberem tudo das ferramentas, estudar, né? Sempre está evoluindo. Então cada um na sua área, passando as dúvidas, a gente consegue entrar em contato com a Creality também, para estar ajudando vocês, tá? Tem outra pergunta aqui do Jimmy. Previsão de chegada dos últimos lançamentos e preço, tem? A minha previsão é um pouco furada, eu dei uma previsão um tempo atrás que chega em torno de 45 dias pro pessoal e infelizmente minha previsão não foi possível cumprir, mas é um motivo de força maior. O frete internacional de navio está com bastante problema. Se vocês procurarem na internet frete marítimo 2024, vocês vão ver que tem notícias falando sobre isso, não é um problema da Creality em si. Então. Com a guerra no Oriente Médio, né, de Israel, a maioria dos navios mercantes deixou de passar no Estreito de Hormuz, ali no Oriente Médio, e está dando a volta na África. Isso aumenta em quase 30 a 40% o tempo de viagem. E existem números limitados de navio no mundo, e o europeu, a Europa de modo geral, ela paga mais pelo frete. Então a maioria das empresas de navio no mundo optaram por desviar uma parte da frota de navios que vem para a América do Sul para o mercado europeu. E aí soma a questão de que a viagem demora mais tempo, o Brasil está com dificuldade de conseguir frete marítimo, né? Falta espaço nos navios. Então hoje o frete que o médio de container, o custo médio de frete de um container é em torno de 2 a 3 mil dólares. Hoje já está sendo cotado acima de 10 mil dólares. Então, com certeza também vai encarecer o... Exato. E aí entra no segundo ponto que eu tinha comentado, né? Que eu ia comentar ainda. O dólar, há um mês e meio atrás, estava custando 4,90 e alguma coisa. Hoje está 5,30 praticamente. Então, por isso eu estou comentando esses fatores. Não, é importante porque você está fazendo essa ordem pra gente, porque hoje a gente sabe, se você for pedir alguma coisa por navio, já demora um pouco mais, sem ter todo esse problema que você está citando político. Então, resumindo, o frete está demorando em torno de 60 a 90 dias, está mais devagar para chegar as coisas no Brasil. E o outro ponto é que eu tenho uma estimativa de preço dos dois scanners, do Otter e do Raptor, mas eu vou passar um preço em dólar, porque não chegou no Brasil, e se o dólar tiver 5,80, 6 reais, eu não tenho como prever, eu não posso falar um preço em reais agora, porque com certeza eu vou estar furando esse preço para baixo ou para mais, eu não sei dizer. Então o Raptor, a estimativa é que ele seja vendido na faixa de 2 mil dólares no Brasil, e o Otter ele seja vendido na faixa de 1.250, 1.290 dólares, preço já com impostos, com toda a parte legalizada no mercado nacionalizado. Eu ia falar dos desafios, esse já é um desafio, né? Quando a gente fala a parte dos scanners, né? Mas assim, porque hoje você ter um produto desse, né? Você tem que ter um investimento, né? Tem. Não é tão barato. Os scanners ainda são mais caros que uma impressora. Se você for comparar, um scanner de entrada hoje está mais de 3 mil reais. É o preço de uma máquina completa, como um K1, né? Não é um produto de entrada. Mas o nicho de scanners também é menor que o de impressão. Pelo menos atualmente. A quantidade, o público-alvo é mais selecionado, mais nichado. A gente, por exemplo, a impressão 3D, uma parte do público de impressão 3D hoje já é uma pessoa que ele não quer gostar, não é que ele não quer gostar, né? Ele não quer perder tempo, ou seja, ele não vê a diversão na máquina. Eu gosto, eu sou nerd nesse sentido, eu gosto de máquina, de ficar calibrando, enfim, acho legal. De mexer mesmo. Eu sou da raiz mesmo. Só que mais da metade do público de impressão 3D, ele quer uma cafeteira, ele quer apertar o botão e tomar um café. Ele não quer configurar a máquina, ele não quer perder tempo com isso. E o scanner, ele ainda tem um pouco mais essa dificuldade do operacional, de você conseguir tirar um resultado. Como eu comentei com o scanner no comecinho lá atrás, você tinha que ficar calibrando a máquina para conseguir uma impressão boa. O scanner hoje, se você não entender como ele funciona, você vai ter dificuldade de tirar um resultado bom. Então ele acaba sendo um nicho um pouco mais fechado do que a impressão 3D, que já está virando uma commodity. E por coincidência, já que a gente está falando disso, as meninas, a maioria do nosso grupo que tem scanner são engenheiras mesmo. Muito bom, já tem uma boa base
de conhecimento mesmo para lançar. Agora tem uma da medicina. E uma coisa que eu sempre falo também é pessoas que têm experiência com fotografia têm, cara, uns 3 passos na frente para começar a tirar bons resultados no escaneamento. Se você entende como a luz funciona, o obturador, tempo de exposição, coisas que são comuns para quem mexe com fotografia, você já tem uma predestinação de ser de ter resultados bons com o escaneamento. É um nicho, é até importante para elas aí, gente, também fazer um curso. Ele perguntou outra pergunta aqui, ó. O frete marítimo muito caro, não compensa. O aéreo. Jimmy, frete aéreo. Eu te falo que não, porque talvez compense se você for fazer uma pessoa física trazer uma unidade de um produto. Porque o frete que uma pessoa física paga é muito mais caro. Agora, se você pensar quanto custa um avião para colocar uma carga de um avião inteiro, encher um avião de impressora e trazer para o Brasil, o container é muito mais barato ainda do que o frete aéreo. Também, né? Para até baratear pra gente, né, gente? Sim. Isso, infelizmente, não tem muito como fugir. Assim. Eu trouxe no avião esses câmeras, mas eu trouxe como pessoa física na minha mala, da China e tudo mais. Tem peso, né? Tudo isso. Mas quando você fala numa quantidade maior, já tem que pensar nisso, na parte de navio mesmo, mar, né? Eu ia falar agora assim, se vocês planejam lançar, você acabou de falar, né? Dos modelos e para dar uma prévia. Essa resposta eu posso te dar. A pergunta ali no papel era que se ia ter novo lançamento. Tá. Nós não vamos ter lançamento de scanner, pelo menos a curto prazo. Mas o pessoal de engenharia já falou para mim que eles vão lançar um modelo Wi-Fi 6, um adaptador Wi-Fi 6 para os scanners Otter e Raptor, que são os 2 novos que só tem fio por enquanto. Tá. Eles vão ter um módulo wireless provavelmente no ano que vem. E também os lançamentos da Creality foi agora, né? Que vocês fizeram 10 anos. Sim. E aí foi agora, para quem acompanhou, a gente até publicou aqui para todo mundo. Então acho que talvez para o final do ano que vem. Eles disseram provavelmente no ano que vem. Tá. No ano que vem. É importante. Mas vai ser um acessório, não vai ser um novo scanner Raptor, vai ser um módulo wireless para funcionar com o Raptor. A gente agora, para finalizar essa primeira parte da entrevista com o Vitor, falar da Creality, dos produtos, né? Porque depois a gente vai para a parte prática. Eu queria perguntar assim, hoje tem futuro os scanners 3D, né, no mercado e tendências? A gente acabou falando um monte de tendências, você acabou falando uma que eu nem sabia, que é a parte da fotografia, né? Então, para quem hoje pensa em investir no scanner, fala aí, dá a dica. Sim, inclusive por isso que a Creality tem apostado mais. A gente começou com um produto, lançou o segundo, hoje a gente tem uma linha de 3 produtos em venda, né? E o mercado de escaneamento, a tendência do mercado é de crescimento no mesmo ritmo do crescimento das impressoras 3D. Hoje a Creality, pelo menos no Brasil, há mais de 4 anos, a gente nunca cresceu menos de 50% de um ano para o outro, e o mercado de scanner tem vindo no mesmo ritmo. A gente vendeu, por exemplo, no ano passado, vendido mais de 500 scanners no Brasil da Creality. Não sei dos outros fabricantes, mas é um número expressivo. Se você pensar há 5 anos atrás, por exemplo, há 3 anos atrás, a quantidade de marcas vendendo scanner e a quantidade de scanners vendidos no mercado era muito inferior a isso. E esse ano só a Creality vendeu mais, no ano passado, no caso, só a Creality vendeu mais de 500 peças. Então é um mercado que tem tendência de crescimento, com certeza. Não, e a gente, poxa, nosso grupo tá bem na fita, hein, gente? Porque tem bastante gente com scanner. Então é importante. Ó, o Jimmy fez outra. Não, era o mesmo frete marítimo. Gente, eu vou passar para a segunda parte agora. E assim, eu queria que ele respondesse, mas assim, depois a gente vai fazer na prática. E que para quem tá acompanhando aqui, é uma coisa que assim, não teve até agora, né? Teve várias pessoas que gravaram, falaram do scanner, mas assim, com um profissional, né, que vende, que tem o produto e mostrar, isso então vocês aproveitem, depois vocês questionem a gente, ao vivo a gente vai tentar mostrar aqui pra vocês, tá bom? Essa parte eu fiz assim, mais pra captura de objeto, né, as perguntas com elas, porque elas queriam o quê? Elas queriam ter dicas pra quando estiver fazendo, ter essa precisão que o Vitor estava comentando, né? Para ser assertivo e não ficar testando. Então assim, hoje você tem uma visão geral de como funciona o scanner e quais os seus principais componentes. O que você pode passar pra gente? Basicamente como a gente estava conversando antes. O scanner, o componente principal são as câmeras. Ele basicamente, se você olhar o scanner ali, você vê que é como se fossem 2 olhinhos, né? Ele tem 2 olhos, ele funciona pelo mesmo princípio do nosso olho. Você faz uma triangulação dos pontos de luz que o seu olho está enxergando e aí você consegue ter a profundidade, identificar
o scanner funciona exatamente da mesma forma. E aí você consegue movimentar, né? Você consegue movimentar, afastar, tudo mais, porque ele enxerga através da luz. É uma câmera realmente, né? Tem uma distância que seria o ideal? Tem, isso tudo mostra no software. Na hora que você está escaneando, a gente vai te mostrar que tem uma barra de distância que você consegue identificar se está longe, se está perto. E basicamente como ele funciona, são o Otter são 8 câmeras, o Raptor são 3 câmeras, mais o melhor que os carros de muita gente, fala aí. Exato. A gente fala, né, 4 câmeras, né, 2 atrás, 2 na frente, mas pô, 8 câmeras. Sim. Porque se você, por exemplo, antes de você começar o escaneamento, você tem, no software tem a opção objeto pequeno, médio e grande. E dependendo do objeto, ele vai usar um jogo diferente de câmeras. Um objeto que está mais longe, ele precisa usar um ângulo diferente de captura. Então, por isso tem várias câmeras e ele acaba fazendo uma alternância, né, entre elas. Entendi. Eu já vi também o pessoal fazendo escaneamento de pessoas, né, de corpo todo, e aí você coloca uma plataforma como essa, só que uma maior, e faz que nem, né, com seus 360. Né? Isso também dá pra ser colocado. Né? Dá pra fazer também, assim. Eu trouxe uma mesa dessas giratórias, inclusive. Você pode ter uma mesa giratória de tamanho grande, mas isso, na verdade, é um facilitador. Você poderia, por exemplo, ir dando uma volta na pessoa, a pessoa ficar parada. A moto, por exemplo, você colocar a moto em cima de uma plataforma. A plataforma é difícil ter uma plataforma giratória. Ou até mesmo para você ter uma plataforma que você suba em cima. Onde você acha como? É difícil. Agora é difícil de ter. Casamentos chiques, geralmente. Então, normalmente, quando é planejado, é um produto desenvolvido para fazer, é fácil você ter plataforma. Mas no dia a dia, como você não tem, você pode ir andando com o scanner em volta da pessoa, a pessoa fica parada, óbvio, né? E você vai andando em volta dela. Mas a mesa giratória, ela é um facilitador do processo, porque ao invés de ter que fazer andando, você... Essa parte dos colecionáveis, até, gente, é bem legal. Tem muitas gurias no nosso grupo que trabalham com colecionáveis e às vezes elas querem, né? Vem uma peça, você consegue também fazer, né? Replicar, né? Sim. Bem interessante. Eu ia perguntar agora as etapas básicas hoje, quando você pensa em digitalizar o objeto do físico para o modelo 3D digital. Vou falar além das... Complementam, né? Porque assim, a primeira etapa de todas é você você comprou o scanner. Quando você vai ligar ele pela primeira vez, você vai plugar o computador e vai ter que fazer a calibração. O equipamento vem calibrado de forma, mas ele tem que ser calibrado posicionamento e tudo mais. Então, como funciona a calibração? Tem uma mesa, eu esqueci de fazer a mesa. Não, mas depois a gente vai fazer de novo. Não tem problema. Mas o meu já está calibrado no meu computador, então eu não vou precisar calibrar aqui de novo. Mas veio uma mesa branca com vários pontinhos. Então você coloca o scanner 90 graus, aproxima, afasta e faz um tilt assim, de lado, né? Então você aproxima, afasta, faz o tilt em 90 graus. Você vai a 45 graus, aproxima, afasta, faz o tilt. Você faz esses em 3 alturas diferentes para ele fixar. Ele vai enxergar essa mesa e ele vai entender que está afastando. Entendeu? Entendi. Ele se monta, exato, ele tem uma noção do quanto de distância que é a distância real para ele fazer a calibração de precisão mesmo. Depois disso, o scanner está pronto para usar e você não precisa mais fazer essa calibração. Igual a que eu vou usar, a gente vai usar sem calibrar. É só a primeira vez. Então às vezes é isso mesmo, elas não tiveram esse cuidado de fazer esse tipo de calibração. Pode ser. E aí a primeira etapa faz a calibração, o scanner vai funcionar sem calibrar também, mas o resultado fica um pouco aquém do que ele conseguiria fazer resultado. Então a primeira etapa faz a calibração. Calibrou, está pronto para usar no computador, não precisa calibrar mais de novo. E aí você pode usar quantas vezes quiser, enfim. Fica na memória dele. Exato. E aí a primeira etapa, você abre o software, o scanner vai acender a luzinha, você clica no play e escaneia. Olha que bênção. Todo mundo quer, né, gente? Tem outra pergunta ou mesmo? Aqui, quem entrou? A Claudinha. Você entrou com outro agora, guria? Obrigada. Eu estava perguntando agora os fatores que influenciam essa precisão. Você já acabou meio que falando, né? Essa falta de calibração, né? E assim, a resolução dos modelos 3D gerados pelos scanners. Você tem algum tipo certo para algum tipo de projeto? Você já deu essa dica logo no início. Já falou, né? Uma coisa que influencia também, aproveitando isso aí, só para comentar, a precisão. No modelo Raptor, por exemplo, o maior diferencial dele é os emissores laser. São 7 linhas paralelas de laser azul.
Isso que é esse laser que dá ao Raptor a precisão a nível de metrologia. O outro scanner, ele entrega a mesma resolução, mas ele não vai dar acurácia, precisão dimensional tão boa quanto o Raptor de laser azul. O laser azul, quando você olha, não é uma questão da Creality. Qualquer outro scanner de nível metrologia, que são de precisão, não posso usar a palavra profissionais, de nível de metrologia, essa é a palavra, vão utilizar laser azul. Alguns 12 linhas, outras 9 linhas, outras 7 linhas, mas isso é mandatório, assim. Se você quiser um scanner de nível de metrologia, vai ser um scanner de laser azul, independente do fabricante que você escolher. E essa área da medicina que você comentou de não poder usar o laser azul, dá para usar algum óculos também, né? Dá, mas os olhos, nesse né? ponto, o Water, ele atinge a mesma resolução de captura, e não tem o laser azul. Então, nesse ponto, é melhor usar o Water mesmo. Depois preciso ver qual que a guria tem aí. Depois, se quiser falar, guria, qual o seu scanner, pra, né, já tirar a dúvida, é importante. A gente acabou falando dos softwares, você citou que da Creality seria o ideal, o software da Creality, né, para trabalhar. E assim, fora o software da Creality, tem softwares adequados para cada tipo? Não, a gente é um software só para todos os scanners, mas os scanners, eu vou indo além dessa pergunta, porque eu não lembro se vai ter disso depois, mas os scanners, depois que você faz o escaneamento, você tem a opção de exportar esses arquivos com 3 formatos, OBJ, STL ou PLY. PLY é o mais comum de escaneamento, software de escaneamento mesmo. Então, basicamente, você vai, por exportar o STL ou OBJ, você tem toda a liberdade depois de pegar esse projeto escaneado, trabalhar no Fusion, Rhinoceros, Blender, qualquer um desses paralelos similares. Então, já preciso do scanner. Eu adoro. Gente, quinta pergunta dessa parte prática e depois vamos lá, né? Que a parte mais interessante é a parte. Carlinha, de Curitiba, guria, lindona. Ó, scanner, já investiu em, acho que 5 máquinas. Aí, ó, também um scanner, viu, guria? Existe algum tipo de preparação, mas você já falou desse spray que utiliza. O spray, se for uma peça reflexiva ou com pontos pretos, e a iluminação, né? A iluminação é sempre importante. Para digitalizar. E se for os marcadores, quando é necessário, se for uma peça que tem uma superfície muito regular, né? Esse spray, ele dá tipo um contraste que a máquina enxerga melhor, é isso? Exato, eu vou mostrar depois dele, mas ele é um spray branco, é como se fosse um pó branco. E aí imagina que você quer escanear uma superfície que é imagina um vidro de carro. Entendi. O vidro é transparente, na hora que bater o laser ele vai atravessar, você não vai conseguir fazer o escaneamento. Então para escanear um carro você tem que... Se for no vidro, você passa esse spray no vidro e o vidro vai ficar branco, como se você passasse uma tinta branca. E ele é solúvel depois? Ele é um pó, ele é dissolvido em álcool isopropílico, então quando você espirra parece que ficou molhado, mas na hora que secar o álcool fica um pó branco. Você passa o dedo e ele sai. A gente vai espirrar aqui, vocês viram. Não, eu tinha perguntado. Ela tá, boa tarde, lindona. Ela tá com a gente daqui a pouquinho na live, hein, de decoração. Viu, guria? Descansa, daqui a pouco a gente tá junto. Sexta pergunta. Quais os desafios mais comuns dessa parte do scanner e como você supera esses desafios para escanear? Eu acho que os desafios mais comuns acaba sendo essa questão da curva de aprendizagem, da questão da luz mesmo, de como a luz... Parte fotográfica. Por exemplo, aqui a gente tem uma luz batendo no rosto, na fotografia às vezes fica bonito, mas se você virar a câmera para aquele lado, a foto fica ruim, porque a luz vai estar de frente para... Enfim, entender como a luz funciona é importante para o scanner, porque ele tá... A gente não está enxergando... O laser azul, você está vendo as linhas azuis, né? Mas os outros modos, eles funcionam por infravermelho. É uma luz invisível. Uma luz indireta, assim, melhor do que a direta. É melhor, esse tipo de luz é legal, tipo ring light, né, que não tem a iluminação, não gera reflexo propriamente dito. Não, entendi. Às vezes no área externa você vai enfrentar mais dificuldade. Um pouco mais de dificuldade, sim, exato. Do que às vezes colocar uma moto no galpão. Ó, e outra guria que tá falando, ó. Tentei... Arcada dentária com FET. O FET é uma resolução de 0.1, é uma resolução que não atenderia o mercado odontológico. Ela vai tá no nosso detalhes. grupo, a Mia, ela tá no nosso grupo e ela falou que uma cliente dela da área odontológica pediu pra ela passar o scanner dela. Vai capturar, mas não vai ficar bom. Tá bom. Vou dar um exemplo. Imagina a divisória dos dentes.
A divisória do dente, o buraquinho, né, o espaçamento, provavelmente ele tem uma dimensão menor que 0,1. Aquilo vai virar uma superfície reta, ele não vai pegar o espaçamento, porque a resolução do scanner não pega. O ideal seria utilizar ou o Otter ou o Raptor para esse tipo de uso. Tá, a gente podia ver alguma dentista, né, gente, da área do 3D, entrar em contato com a gente para que tenha esse scanner para o Victor e a gente fazer uma outra apresentação. Dá pra gente fazer um teste, sim. Eu não tenho nenhum modelo marcado. Eu tenho um PDF da Create. Né? Tem. É o que eu ia falar, eu tenho um PDF oficial da Create que mostra o resultado do escaneamento de arcada dentária com o Otter. Mas eu não tenho uma para mostrar fazendo aqui. Vamos bolar outra pauta com as dentistas lá, depois eu entro em contato e a gente vê uma pauta específica para o pessoal dessa área, tá? No nosso grupo de empreendedorismo não tem nenhuma dentista, então já fica a dica aí, tá? Tem um amigo do Rio que falou pra mim, procura uma dentista que tem scanner pra passar. Os desafios a gente já falou, a parte de digitalização. E assim, tem algum ajuste que você faz assim para digitalizar melhor? Posicionamento da peça. Tá. Por exemplo, eu estou escaneando um celular nessa posição, com a tela para cima, e você quer a parte de baixo, o ideal é você escanear uma vez assim, escaneia uma vez com ele de lado e uma vez assim. E depois você faz a mesclagem dessas 3 ou 4 faces diferentes. Tem muito mais. Então, às vezes as pessoas, normalmente, o pessoal pega o scanner nos primeiros usos e você quer escanear um objeto inteiro de uma vez só. Tipo, eu vou fazer a moto inteira de uma vez só. O ideal, até para uma questão de processamento de computador, de hardware, de componente do uso das máquinas que vão transformar a nuvem de pontos em uma malha, uma mesh, o ideal é melhor que você faça em pequenas etapas e depois combine essas etapas num sólido só. Tá. Então, essa é uma dica bem legal, principalmente para quem não tem um computador tão forte. Ele tinha comentado logo no começo da live, gente, sobre isso, tá? Para garantir pequenos detalhes, texturas, precisão, você já deu várias dicas. O pó revelador, o spray de pó revelador, e garantir, principalmente no scanner no Raptor, que é o de laser, é necessário, obrigatório o uso dos marcadores refletivos, que é aquele pontinho que você cola na peça. É para identificar, né? Posicionamento geográfico. Imagina, por exemplo, usar o celular como exemplo. Imagina que o celular aqui a gente tem, sei lá, 10 centímetros de uma tela lisa. E o scanner, o facho de captura dele em objetos menores vai ser 1 centímetro. Imagina que eu estou aqui no meio, como que o scanner vai saber que ele andou 1 centímetro do lado e não que ele terminou aqui? Ele se perde, entendeu? Então, por isso os marcadores, os pontinhos de marcação, porque ele entende se ele andou 10 centímetros para um lado, 5 para o outro. Você sabe o que eu lembrei? Eu estava vendo um artista plástico, Cobra, que ele faz vários painéis gigantes. Ele sai por trás das letras de referência. Isso, e aí ele falou desse trabalho que ele faz. Como que ele faz hoje para colocar uma peça que ele fez uma pintura pequena num painel gigantesco? E ele faz isso. Ele divide e ele consegue recriar exatamente a peça. Então seria mais ou menos o exemplo. Exatamente. Aí, ó, a mente vai, gente. Quanto tempo leva, em média, para você digitalizar um objeto, convertê-lo em modelo 3D, pronto para edição? Existe forma de acelerar esse processo? Não existe forma de acelerar o processo. O scanner faz a captura, esses novos fazem uma captura a 20 frames por segundo, significa que tira 20 fotografias por segundo para criar essa imagem digital. Então, um action figures, por exemplo, que é uma corujinha que eu tenho em cima que a gente vai escanear depois, você vai fazer escaneamento em menos de 1 minuto, de girar a mesinha com o scanner para fazer a captura. A peça é pequena. A peça é pequena, vai demorar menos de 1 minuto. 7 centímetros por aí. Por aí, 7 a 10. Só que o processamento do computador vai demorar de 10 a 15. A máquina, o computador vai processar a nuvem de pontos, transformar isso num mesh, né, numa malha, daí para você estar a ponto de exportar o STL e editar ou imprimi-lo, né? Então, na maior parte do processo, o que mais demora no processo, na verdade, é o processamento realmente do resultado do escaneamento. O escaneamento é rápido. O ato de você escanear é 1 ou 2 minutos para uma peça pequena, mas aí você vai para a segunda etapa, que é o trabalho do computador mesmo, né? Dele fazer o processamento mesmo. Né? Ele vai transformar uma nuvem de pontos. Eu falando aqui nuvem de pontos parece estranho, mas na hora que é do 3D tem todo o processo, né? Exato. E aí depois que você exportou do software do scanner, vamos supor, 1 minuto para escanear, 10 minutos para processar
exportou, tá teoricamente pronto para imprimir ou para jogar no software de modelagem onde você vai editar esses sólidos. Gente, vai variar muito da peça em si, né, dessas dificuldades. A guria aí que é da área da medicina, fala, Cris, fala pra gente o tipo de scanner que você tem, guria, faz esse favor, ela e o marido. Agora a 10ª pergunta, gente, pra gente já ir pra parte prática, né, que demorou. Mas eu queria hoje agradecer, né, porque eu fiz a live com o Vitor, essa parte da Creality eu achava interessante falar, porque hoje você saber utilizar o scanner, mas saber os tipos desses scanners e todas essas complexidades que a gente fala, né? Você vê, hoje a gente conversou sobre o preço, né? Sobre estar chegando pra gente, pro mercado brasileiro, as dificuldades que todo mundo enfrenta, né? Então, e elas tinham feito muito essa parte do prático, mas não é a realidade para muita gente, que às vezes quer adquirir o scanner, né? Então, começar de uma forma correta. A 10ª pergunta: quais são algumas aplicações práticas interessantes que você já utilizou com o scanner 3D, Vitor? Eu vou dar um uso pessoal meu, tá? Não é profissional. Tá. Eu falei no começo da live que eu gosto bastante de carro antigo. Eu tenho um Escort 1989. Nossa, meu marido adora Escort lá. E eu estou reformando ele, né? Vou fazendo as coisas em casa, aos pouquinhos. E um acabamento do retrovisor lateral interno, né? Não tinha retrovisor elétrico naquela época, né? O pinguelinho, você mexe, etc. E o acabamento interno não tem no mercado, você não acha para comprar, não existe mais esse acabamento interno. E aí vocês podem procurar no Mercado Livre aí, acabamento do retrovisor interno Sport XR3. Nossa. Vocês vão achar na faixa de R$180, R$200, R$150 uma peça de plástico que para você imprimir numa impressora FDM vai custar menos de 6, e para você imprimir numa impressora de resina vai gastar aí na faixa de 10 a R$15 no máximo. E custa mais de 150 no Mercado Livre. Então, um exemplo que eu gosto muito, que eu não fico divulgando porque enfim, não é o meu trabalho, né? Mas eu fiz isso em casa. Eu copiei uma peça de um carro antigo meu, eu mesmo repliquei e imprimi. Legal. Sem fazer modelagem. Eu não sou bom de modelagem. Eu sou um pato para modelagem. Então, se eu não tiver o arquivo pronto, eu não consigo imprimir, entendeu? Eu até, meu nível máximo de modelagem é entrar no Tinkercad e fazer um quadrado em cima de coisas amadoras, infantis, assim, então o que eu fiz? Eu escaneei essa peça, eu tinha do lado do motorista, peça boa, e não tinha do passageiro. Então eu escaneei, pedi pro meu amigo fazer um espelho, que eu também não sabia fazer espelhado. Esperei o negócio e imprimi uma versão FDM, que não ficou muito boa o acabamento, óbvio, né? E depois imprimi uma versão de resina e você tá falando assim, isso, gente, se você for pensar no termo da prática de empreendedorismo hoje, você pegar um carro às vezes importado, onde o valor do produto às vezes é inviável, né? Sim. Fazer uma né? Então assim, para quem customiza carro, tenho um exemplo bom disso aí. Agora, aproveitando que a gente tá nessa questão, que já tá finalizando, né? Depois a gente já vai pra parte da prática. Eu tenho um outro caso de um cliente nosso que ele era técnico de elevador, fazia manutenção em elevador, prestava serviço, né? Ele era funcionário de uma empresa que faz manutenção em elevadores. E ele começou a identificar que várias pecinhas internas do elevador de plástico poderiam ser feitas através de impressão 3D. Hoje ele tem uma mini farm, com as últimas que eu conversei com ele, estava com umas 8 a 10 impressoras, imprimindo peças de elevador. Hoje ele criou ele vende para empresas de peças, lógico que não é uma peça maquinário, de engrenagem que puxa ou traciona o elevador, mas tem muitas peças de acabamento de elevador, de luminária, do botoeiro, do lugar de apertar os botões, enfim, acabamentos internos, acabamento de porta, acabamentos mesmo, detalhes do elevador. Um nicho, né, específico. Exato, ele via demanda, porque ele estava fazendo a manutenção dos elevadores, via a peça custava R$40 na marca alemã original do elevador, e ele gastando, tipo assim, gastaria, né, na cabeça dele menos de R$1 para imprimir a peça. Ele viu a oportunidade de negócio, começou de pouquinho e hoje ele não trabalha mais como prestador de serviço, né? Ele vende peça para elevador. Olha que massa. Não, você pode pegar isso, gente, porque hoje você for pensar, né, dentro do carro mesmo, a gente tem várias pecinhas que às vezes elas estragam e você consegue. Imagina fazer isso, 10 máquinas de um número considerável, se você quiser ver um caso desse tipo,
Volta e meia eu comento também de uma empresa chamada 3D Details de Curitiba. O Hugo é o dono da empresa e tem no Instagram. Eles fabricam peças de carros não. Você vai turbinar um carro, por exemplo. Aí tem reloginhos que vai colocar dentro, mas antigamente você furava o painel do carro, cortava o painel do carro para colocar. Ele fez tudo plug and play. Você tira a grelhinha do ar-condicionado do seu carro original e coloca com um buraquinho 3D, feito por facilitar 3D. O processo da... E plug and play, você vai tirar a modificação do seu carro, você tira a peça 3D e coloca a original e ninguém vai nem ver que foi modificado. Pra tunar um carro hoje é caríssimo, hein? Sim. Olha, 3D Details de Curitiba, é um caso interessante também. Que máximo. Acho que é isso, gente. Vamos pra parte das perguntas. Vocês fizeram, a gente respondeu. Agora a gente vai pra parte da prática, tá bom? Eu vou finalizar demonstrando o uso do scanner, né? E assim, o Vitor vai falar, mas muita coisa tá gravada aqui, pra quem não assistiu, pra quem entrou depois, né? A Carlinha, a Lu, né? Vai estar gravado como todos os nossos conteúdos aqui do canal, tá? A gente está à disposição. Eu queria falar que a Creality é parceira das empreendedoras 3D Power Woman. Eles sempre apoiaram as empreendedoras e assim, a gente está aqui também para apoiá-las, tá? Então fica o convite, eu já falei aqui pro Vitor, eu fico muito lisonjeada dele estar aqui hoje com a gente. E ele inaugurou, né, esse local aqui das lives dos empreendedores e tô muito feliz, tá, meninas? Se sintam felizes também. Vamos lá? Vamos mostrar? Deixa eu tirar aqui. Peraí, eu vou levar o... Agora eu vou virar a câmera, peraí. O estúdio de filmagem com a gente, né? Vai junto. Olha que legal. Gente, a gente preparou aqui tudo, tá? Eu trouxe uma peça também pro Vitor fazer. Ele tá ali, ó, com a máquina dele, né? Tem essa mesa giratória aqui, ó, se vocês conseguirem visualizar. Tem aqui, né? Tem mais de um scanner, Vitor? Explica. Esse aqui é o Ferret. Ele é deixa eu até pegar meu celular aqui que eu já conecto e mostro pra vocês funcionar com o celular já. Esse scanner aqui, que é algo que eu comentei que é o modelo de entrada, ele não vai precisar que você use um computador. Dá pra fazer o escaneamento e processamento direto no celular. E ele já vem com esse suporte e aqui é uma power bank. Pra quem não conhece power bank, ó, tô com o meu aqui também. Facilita a gente poder andar com o celular, né? Eu acho que ela tá sem bateria, esse power bank. Quer tirar o meu? Eu não sei. Não, se não der depois no final eu tô abrindo meu coisa. No final eu mostro. Você vê, a gente já deixou tudo preparado aqui, gente, mas acontece ao vivo, né? Ele tá sem bateria aqui, mas enfim, não vai dar pra funcionar porque eu ligo ele no computador dele depois. Esse daqui então fala de novo pra quem. Esse daqui é um que você consegue fazer com o celular, né? Você não precisa. É de portátil, você consegue levar ele. Eu tenho até alguns. Não tem fio, tal, conectado. Esse já é diferente, ó, gente. Já tá exato. Esse é qual, Vitor? Esse aqui? Esse aqui é o scanner Raptor, de laser azul. E esse daqui é o scanner Ferret. Você quer começar por esse? Esperar esse aqui, por exemplo, esse aqui eu tinha uma mão que tava feito escaneamento, ó. Tá. Aí é o que eu tava comentando aqui, deixa eu... Ele tá girando no celular, gente, portátil. Você tá vendo que o relevo aqui da mão, ele pegou o relevo da mão, mas ele não pega as ranhuras as ranhuras, né? Então essa é a diferença do outro scanner. O outro scanner ele vai pegar, aqui por exemplo, eu já conseguiria fazer no pulso, por exemplo, ó, e tá vendo que é uma nuvem de pontos? Tô. Se você aproxima, ele vaza, né? Como se fosse uma impressão digital. Eu ainda não fiz o processamento para transformar isso aqui numa mesh, ele tá só no meu celular. Tá bom. Mas depois a gente termina aqui, eu coloco ele depois para ligar o scanner eu preciso da powerbank funcionando, daí eu ligo na tá bom. Ó, agora esse aqui, ele vai conectar a máquina. Eu vou fechar a aplicação só para ver do zero. A gente usa o mesmo fundo. Aí eu gosto de fundo escuro, gente. Esse aqui é meu computador pessoal, porque o da Creality não roda. Aí quando você abre o software, ele dá aqui as opções. Mostra, esse software é o da Creality, gente. É o Creality Scan, o nome dele. Visual. Vou ficar aqui do lado pra você poder ver mais. Gente, eu vou girar um pouquinho a câmera pra facilitar. Aí aqui você vem, ó, o Otter, por exemplo, ele vai escanear a peça de 10 milímetros até 2 metros de tamanho, no caso. Ele funciona no escaneamento tanto por geometria como textura e marcadores. Marcadores é esses pontinhos reflexivos que eu coloquei na mesa ali, né? Pra você ver. Os pontinhos, gente. A mesa tá aqui.
Né? Essa é a corujinha, Isso. ó. Ela em 8. E esses pontinhos brancos são os pontinhos, os marcadores que a gente está falando, inclusive, né? Aí aqui, ó, ele consegue pegar o modo corpo e ele pega esse cabelo, escaneamento de cabelo. Olha. O Raptor, que é o de laser azul, que tem uns 7 lasers paralelos de laser azul, ele pega objeto de 5 milímetros até 2 metros. Ele é obrigatório marcadores, se não tiver os marcadores ele não vai conseguir fazer escaneamento. Ele não funciona com cabelos, mais uma razão do porquê ele não é recomendado para parte médica, né? Mas ele funciona, aqui é o do objetos de metal e preto, né? Todos eles funcionam. E o FERT, só objetos maiores, quer dizer, de 150 milímetros até 2 metros. Aqui funciona tudo basicamente igual aos outros. Nossa, só tem que até aqui, ó, gente, a ilustração de um e de outro para facilitar vocês identificarem. E se eu clicar aqui vai para ajuda, vai para o tutorial, tá vendo? Scanner, quando você clica vai para o tutorial na internet. Aí aqui, uma coisa interessante é que o Raptor, ele é o mais preciso de todos, mas se você não quiser usar, ele dá para usar sem o laser azul, só no modo infravermelho. E aí ele tem a mesma resolução, aqui ele vai ter a mesma qualidade de um FERT. Então, resumindo, quando você precisa de uma resolução, de uma qualidade grande, de 0 ponto a resolução máxima dos scanners, o Raptor só vai entregar isso no laser azul. Sem o laser, ele vira um FERT, que é um produto de entrada. Por isso que eu falei, quando você vai a parte médica, você não vai usar o laser, o melhor produto é o Otter, na verdade. Tá bom. Porque ele vai ser mais preciso para onde você não pode usar o laser, por exemplo. Bom, beleza. E aqui ele está falando, né, aqui os transparentes refletivos, usar o scanner, o spray, né, o spray de escaneamento antes de utilizar. É o que a gente estava conversando ali, né, basicamente. Aqui é um tutorialzinho, você consegue... Ele fala do escaneamento, como para ter uma superfície mais lisa, ele vai dando o passo a passo, é um mini tutorial, né? E aí, enfim... Já facilita, Já facilita. Gente? Aí beleza, aqui ele já está conectado, aqui eu tenho alguns exemplos. Esse scanner, eu vou mostrar alguns exemplos já escaneados para vocês. Tá importando a imagem, ó, gente. Tá tudo na memória do computador, mas ele precisa processar para abrir, né? Foi rápido. Não, porque já está processado, né? Já é só Ó, esse escaneamento aqui foi feito com Otter. E aí você pode ver, por exemplo, você tem até espinha no rosto da menina aqui, ó. Verdade, dá tem pra a ver. Espinha. E aqui, não dá pra ver direito, mas ela tem uma mancha de nascença aqui, tá vendo? Ó? Dá pra nesse ver, ponto. sim. Tem uma manchinha escura, mas quando você joga pro mesh, pras faces, ó, você tem a opção de fazer o mapeamento de cores ou o mesh mesmo, né? Fazer só a malha. E na malha você consegue ver o relevo dessa marca de nascença que não estava visível. Eles estão pedindo pra ficar assim, tá? A gente vai ficar assim, então. Pronto. Ó, aqui tem a marca de nascença que não era possível. Na cor você não enxergava. Tá. Né? Era só um pontinho preto, mas aqui você consegue ver, e a espinha você consegue também ver o relevo aqui em cima, né? Verdade. Então aqui você tem a opção tanto do modo cor, que agora vai voltar para o mapeamento de cor, né? Como a opção da mesh, que é somente o fundo azul, no caso, né? Azul, teoricamente, né? Não é azul, mas... Não, mas aparece até a sobrancelha, gente, olha, perfeito. Sim, e aqui a sobrancelha é o cabelo preto que tava lá, que o Raptor, por exemplo, ele não funciona para esse tipo de captura. Ó, a Carlinha tá falando ideal para os meus colecionáveis. Guria, já pensou? Ó. A gente vai, com colecionável, a gente vai mostrar, eu vou mostrar um exemplo. Ela vai investir assim. em um, ela consegue gerar bastante conteúdo pra gente, né, Carlinha? Ó, daí aqui agora eu vou sair desse projeto. Ó, eu tenho projetos aqui de peças mecânicas, embreagens de moto, rosto de pessoas, mouse, carcaça de mouse, carcaça de moto, tem a corujinha que a gente vai escanear aqui, mão, enfim, eu tenho alguns exemplos aqui, mas vocês querem ver funcionar. Vamos ver, né? O objetivo é esse, né, gente? Bom, daí só pra você, aqui, quando você está fazendo escaneamento, por exemplo, se eu for escanear um carro, que eu posso ficar fazendo assim com o scanner na mão, esse LED, ele vai indicar pra mim se a distância da peça tá boa, longe, pouco, distante ou não. Onde que é o LED? Mostra de novo. Esse LED piscando aqui que tá verde, ó. Tá. Ele tá verde piscando agora porque não tá funcionando. Eu vou colocar de novo scan. Quer mostrar aqui que eu vou? Quero mostrar. Bom, então para começar, eu vou em novo scan, novo escaneamento, vou dar um nome pro projeto aqui. Aí aqui eu tenho a opção. A primeira opção é escanear com laser azul, que é o que vai dar resolução máxima, ou eu posso ir para o infravermelho, que vai ser uma resolução, mesma coisa que eu estivesse escaneando com FERT. Aí aqui você tem as opções, por exemplo, no infrared ele vai te dar a opção de corpo. Na luz azul você não tem a opção de escaneamento de corpo. Tá. Então aqui você faz a pré-seleção do tipo de objeto que você vai imprimir. Quando você para em cima, ó, aqui size, por exemplo, ó, o tamanho de 500 milímetros a 2 metros, né?
250 por 250, ou uso as peças menores. Enfim, aí aqui eu vou voltar, eu vou colocar não cor não, eu vou colocar resolução máxima e vou começar o escaneamento. Aí aqui ele já está emitindo a luz azul, né? Não sei se dá pra ver. Dá pra ver as linhas de laser ali na câmera. Você acha que eu mudar ali pro outro lado facilita? Abaixar isso daqui. Vamos abaixar, ó, tem a persiana aqui, gente. Que ele falou dessa coisa da precisão, onde a gente sempre tem uma luz indireta. Se precisar... não é ao vivo, né? Bicho, eu não sei baixar isso aqui, né? Hã? Eu não sei baixar isso aqui. Essa parte de trás, será? Não sei. Aê, Vitor, deu certo, gente. Ele veio aqui, eu falei, vamos conhecer. A gente saiu aqui até pra ver o visual aqui do prédio. Mas, ó, quer que apague a luz ou assim? Não, tá bom. Tá. Ó, já dá pra ver, na câmera já dá pra ver que tem as linhas agora, né? As linhas azuis ali, ó. Essas são as linhas de laser e aqui você consegue ver essa superfície também, ó. Na câmera. Olha lá. Aqui você consegue ver a superfície, os lasers, onde ele está encostando. E essa visão aqui no canto é uma visão em HDR do que a câmera do aparelho está capturando. E aqui, agora voltando à questão do LED, você está vendo que aqui o software está indicando para a gente que o scanner está muito longe. Eu tenho que mudar ele, move closer, né? Mover para perto. Tá. E aqui no scanner é a mesma coisa. O LED está indicando pela luz azul que ele está muito longe. Então eu vou aproximar aqui, ó. Até ficar verdinho. Ele ficou... eu acho que mexi no cabo ali. Não, acho que foi. Verdinho seria o ideal. Foi, pronto. Agora ele já está aqui no próximo do ideal, tá vendo? Ele está perdendo o rastreamento ali porque não está pegando os marcadores da mesa. Deixa eu só virar pra... Se precisar que eu apague a luz, você Não. Aí já ficou. É a posição do scanner que estava errada. Olha lá, perfeito. Gente, tô aprendendo, hein, ó. Tá bem didático, hein? Olha, então aqui... Isso, exato. Aí como eu estou na distância óptima ali, optimal, né? A distância ideal... O scanner também ficou com laser azul. O laser, desculpa. Ficou com LED verde. Ficou com LED verde. Verde é siga. Exato. Aí aqui agora, para fazer isso e começar o escaneamento, é só apertar o botão. Eu acho que o cabo tá mal conectado aqui. Vê, Vitor. Deixa eu... Ao Ele vivo, tá né? dando. Agora acho que vai. Agora pegou. Aí, ó, eu vou dar o play aqui no escaneamento. Eu acho que vou ter que inverter o cabo USB. Não tem problema. Vai mudar de posição, que eu tô bem em cima do Vitor na máquina e no scanner, né? Detalhe. Porque tem um lado desse cabo que já tá começando a dar. Normal, você transporta, leva pra todo lado, né? Apresenta. E tem que ficar dobrando o cabo na maleta. Eu vou só inverter aqui, ó. Olha lá, ele falou que ele põe a mão na massa, põe mesmo, ó. Gente, tem essa corujinha aqui que ele trouxe. Tem esse daqui, ó. É uma outra peça que eu trouxe também, que é bem detalhado, tá vendo? E a Carlinha falando aqui, ó, pros colecionáveis tem tudo a ver, hein, gente? Gurias, vai jogando aqui, ó. Eles são só para objetos? Não, Carlinha, a live você vai ver que serve até pra parte da medicina, tá? Pra tudo, assim, a parte da engenharia, né? Vamos falar que eu sou fresco de estar usando essa ferramentinha, hein? Não, mas também, né? Ao vivo, fala aí. É se você tem essa comodidade... Dedo, né? É mais rápido do que fazer com o dedo, né? Igual todo mundo, né? Aqueles cursos do Leroy Merlin que a gente fica fazendo para as ferramentas que eles vendem. Peraí, eu vou fechar o software. Tem que abrir de novo. Gente, fala se eu respondi todas as perguntas de vocês, se vocês gostaram. O Vitor tá aqui. Quem tiver dúvida, obrigado aí por falar de ter virado, mas é que eu virei para poder visualizar a tela toda, né? Mas tem razão, né? Eu tô vendo aqui ao vivo, vocês não. Olha, então, o mesmo processo, né? Agora ele vai fazer de novo. Olha lá, ficou verdinho, azul, verde. Pronto. Aí agora eu vou apertar o Start. Vamos lá, ele traçou as linhas. E agora ali. Ué. Scan your model maturity. Ele já tá escaneando, tá vendo? Vamos lá, ele 360. Ele tá perdendo alguns rastreamentos só. Deixa eu fazer diferente.
só uma questão de posicionamento do scanner. Eu tava fazendo com ele deitado. E agora de lado. E agora eu só virei a posição dele, porque ele não estava... O scanner ele precisa pegar ao mesmo tempo, no mínimo 4 pontos dessa mesa reflectiva. Se ele não pegar 4 pontos na mesma... Por exemplo, se ele focar 100% na coruja, a coruja não tem nenhum ponto refletivo, né? Então ele perde rastreamento. Ele tem que ter no mínimo 4 pontos dentro da área de escaneamento para ele conseguir fazer o escaneamento. Por isso que quando eu inverti a posição do scanner, ele já começou a ler melhor e aí você já consegue... Essa é a velocidade de captura do scanner real. Você está vendo que quando eu estou mexendo aqui no dedo, ó, ele vai em 20 frames por segundo, são 20 fotos por segundo. Aí o ideal, eu fiz o primeiro escaneamento, vou dar uma pause e agora eu vou mudar a posição do scanner. E vou dar um outro play aqui. Porque agora, como mudando a posição do scanner, eu consigo fazer um segundo ponto de captura num ângulo diferente. Como a gente estava falando, o scanner usa pontos de luz para fazer essa captura. E você está vendo que alguns pontos estão ficando verdes ali na imagem? Que você tá fazendo? Tô. Esses pontos verdes aí estão mostrando onde que o scanner já conseguiu a captura ideal. Onde já está fechado, vamos dizer assim. Eu vou pausar, vou trocar de ângulo de novo. Na tela não fica tão verde, mas gente, é verde, tá? Verde aqui tá dando certo. Ó, o cabo tá me dando problema mesmo. Eu vou ter que pedir outro cabo. Não, ele travou. Bom, eu vou... Nossa, mas digitalizou até aqui, né? Não, mas eu vou dar o processamento. Porque já dá... Lá, a gente capturou aí em menos de 1 minuto, mais ou menos. Quer colocar do lado ela? Pega ela na mão, põe aqui. Aqui ainda não está pronto. Eu vou passar a parte do processamento que eu estava comentando com vocês. Aí aqui, como eu quero processar no menor tempo possível, eu tenho a opção de deletar as partes que não são interessantes para mim. Você só quer o objeto. Eu só quero o objeto, eu não quero gastar tempo nem na impressão, nem poder do meu processador do meu computador para processar o fundo, a base do que não é importante para mim. Tem gente que não sabe disso, mas eu precisei mudar a máquina, Victor, porque é isso que você falou mesmo, é tanto tempo que a gente fica pra poder... às vezes você pensa assim, se eu investir R$500, R$600 a mais numa placa de vídeo, vai cortar o meu tempo de trabalho em 2 vezes, entendeu? Tem que investir. Aí aqui você tem a resolução, eu vou colocar a resolução mínima, sensibilidade, remover marcadores para remover os pontos, e aí você dá um clique e ele vai fazer o processamento. Agora ele está transformando essa nuvem de pontinhos aqui numa malha propriamente dito. Olha lá, gente. Aí agora que eu tinha comentado, a gente demorou 1 minuto para escanear, vai demorar uns 10 minutos para fazer o processamento. Não é 10 minutos, eu estou sendo exagerado. Não, mas até que está indo rápido. Olha lá. Porque a gente parou rápido também. Se eu fosse continuar fazendo várias tomadas de ângulos diferentes, mas ele ia acabar demorando um pouquinho mais. Tem uma pergunta aqui, ó. Ela perguntou se serve para imagens, para você fazer escaneamento em imagens, também é só objetos? Não, porque a imagem, uma fotografia, por exemplo, a superfície dela é 2 dimensões. Então o scanner ele não trabalha pela fotografia em si, mas pelo volume do objeto. O tempo que a luz demora. Por exemplo, vamos supor que a fotografia é de um rosto de uma pessoa. O tempo que a luz demora para chegar na minha bochecha, na minha cabeça, no meu peito, aqui é diferente. Na fotografia é a mesma coisa, bateu no papel, voltou. Então, no scanner ele vai chegar uma superfície lisa, entendeu? Óbvio que no modo cor, você consegue escanear aquela peça colorida, plana, mas vai ser uma fotografia plana com as cores da fotografia. Da foto. Então, resumindo, não tem como se transformar uma foto 2D, uma fotografia num objeto 3D. Não, ela tá perguntando porque ela mexe com colecionáveis. Eu acho que ela queria, no caso, pegar uma imagem de algum colecionável e transformar em 3D, mas... Isso aí eu acho que já entraria mais no sentido de uma inteligência artificial. Gera um 3D baseado nessa imagem. Foi o que eu vi lá, que eu te falei daquele estudo que eles estão fazendo. Que pegam um exame de um paciente e você consegue, trazer para uma... Eu não lembro agora quem, mas um dos influencers brasileiros aí fez um vídeo de como usar inteligência artificial para fazer... Já tô usando. Então é isso. Tem que usar. Mas não é o scanner daí a ferramenta. Tá. Seria outra ferramenta. Mas então o pessoal agora tá tendo esse estudo de tentar trazer, né? Tem como. Só não é o scanner da ferramenta, mas tem como.
Então, porque você vai desde da face até você profundo, né? Você consegue vários... Olha, eu só vou mostrar um negócio só pra curiosidade aqui, ó. A placa de vídeo é o que mais usa. Tá usando aqui em 20, 30% da placa de vídeo. E a memória RAM, conforme ele for processando, agora tá em 35%. Mas conforme a máquina for processando, essa nuvem de pontos que está em 53%, ela vai armazenando isso na memória RAM. E olha aqui no cantinho, aqui embaixo, aqui ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo você tem a configuração. Eu tenho 20.2 GB de memória livres para o software fazer esse processamento. Eu já tive casos de peças grandes, de eu tentar fazer uma escaneada só e na hora de processar, zerar a memória RAM do computador e o software não para de responder. E para, né? Mas aí é uma questão, é uma limitação do hardware mesmo, não é um problema. Outras marcas, se for, vai ter a mesma questão. Por isso que normalmente o computador de renderização tem 64 ou 128 GB de RAM, porque precisa mesmo. Eu tive que investir mesmo essa parte. Ela falou aqui, ó, percebeu com o uso, é verdade, ó. O uso você viu, né, Carlinhos? Que a gente girou, na verdade acho que ele girou umas 20 vezes a mesa e mudou umas 4 vezes de posição o scanner. Sim, pra poder capturar a imagem, né? Exato. E assim, aqui ó, tá indo bem. Você quer mostrar alguma diferenciação, que nem daquele outro, para as pessoas, mostrando assim, anatomicamente? Tá sem a bateria aqui. Então, mas pelo menos assim, que nem ó, é portátil, mesmo tamanho. O tamanho ó, é tamanho diferente, né? é diferente, tá vendo? Ó, eu não posso montar o laser por Não tem problema. Mas ó, isso aqui, por exemplo, esse scanner aqui, eu vou desligar ele pra gente poder. É isso, aí você pega na mão e olha. Acho que é uma boa, porque já tá a imagem aqui, né, gente? É só pra gente poder ver, pra quem nunca viu, né? Mas ó, basicamente, é o que eu tava comentando, que esse aparelho aqui, aqui ao redor você tem os emissores de infravermelho, o infrared. Esse fala o nome de novo. Raptor, desculpa. O Raptor. No Raptor você tem os emissores de infravermelho aqui, de LED e infrared, né? E aqui no meio é o emissor de laser. Sai daqui aquelas 7 linhas de laser. Tá. E aqui é uma terceira câmera de captura da imagem. Esse scanner, ele tem basicamente o mesmo setup, lógico, a lente, se você olhar o tamanho das lentes, a lente aqui é menor. Tá. Né, o tamanho da câmera. Mas eles vão acabar entregando um resultado similar se você não usar a questão do laser azul. Lembra na opção que eu mostrei? A opção lembro, sem o laser, com o laser. Tá. Então eles acabam no mesmo resultado. Se você olhar o Water, o que é o intermediário, você vai ver um conjunto de 8 câmeras. Tá, ela tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Tente colocar o ferret no cabo. Às vezes o meu desliga também. Olha lá. Coloco no cabo só pra ligar. Ô guria, obrigada aí. Eu vou ver, mas ontem tava com pouca bateria já. Eu usei uma power bank separada pra ligar ele. Mas de qualquer forma a gente vai. Daqui a pouco a gente. É que a power bank tá no celular da Ana aqui. A gente vai pegar também. Pega o meu power bank, não problema, gente. E aí é o que eu tava comentando, demora mesmo, tem que esperar de processar aí. Tá, mas tá indo até, ó, 53, gente. Tá indo. Às vezes eles aguardam do nada, olha vai. O processamento, a placa de vídeo tá o tempo inteiro fazendo o processamento, né? Não chega da pico de 100%. Mas o que importa é conseguir escanear a peça, que nem ele mostrou que dá pra escanear, ó, gente. E aí depois vocês conseguem também mexer, né? Agora, quem se aprofundar nessa parte de escaneamento, também é ideal tá investindo no curso de modelagem, né? 3D, né? É o que eu falei. Eu dei o meu exemplo ainda. Eu sou banana para modelagem. E eu tive que ter outra peça espelho. E até na hora de espelhar a peça eu precisei pedir ajuda porque eu não sabia fazer o espelhamento. Mas elas são engenheiras, né, gurias? Vamos fazer o curso. É legal, é legal. Eu sempre comento hoje, assim, eu acho que o maior diferencial de uma empresa para se diferenciar é ter a modelagem. Porque o mesmo escaneamento é uma questão financeira. Você pode comprar a ferramenta. Agora a modelagem ninguém compra. Não, é exclusivo, né? Vocês fazem um produto diferenciado, né? Ninguém tem, né? E muitas vezes vocês criam um produto que gera uma utilidade, né? Gente, então assim, ó, ele mostrou, esse aqui não tem cabo, né? E esse aqui tem esse cabo, né? Então na hora de você levar, às vezes, para você escanear uma peça em um lugar externo, facilita, né? Esse scanner Raptor não funciona em ambiente externo. Então ele
para ambiente fechado. Tá. Esse aqui, o Water, funciona em ambiente aberto. E aí, só que você tinha comentado na live... Game Zone entrou. Fala, madame. Fala, medanha. Tava comentando, essa é a maleta que vem no scanner do Raptor. É a prova d'água e de nível militar, né? Vamos lá, gente. Então você consegue colocar aqui, né? E não tem esse atrito. E aqui, ó, ela vem... Aqui esse scanner eu tô demonstrando faz bastante tempo. Vem que esses que são os marcadores, ó. Que você consegue colocar aqui não dá pra ver direito na imagem, ali, ó, gente. mas eles são reflexivos. Ele não é um ponto branco só. Ele é aquele... Sabe aquele prata do tênis que baixa a luz da noite? Baixa a luz e dá, né? É exatamente o mesmo material. Ó, tá, ele já colocou aqui, né? Mas, poxa, tem bastante, hein? Quantos que vem? Vem várias cartelinhas, ó. Tem uns que estão quase acabando, que eu vou colocando. E tem maior, gente, ó. Tem uns maiores, acho que é de 3mm, 16mm. E isso facilita por ser maior na hora de você... Não, é mais... Porque a intenção dos... Isso é uma pergunta, na verdade, que o pessoal faz também, tá? Tá. A intenção dos pontos não é criar um ponto totalmente uniforme. Quanto mais aleatórios os pontos tiverem, melhor para captura. Tá bom. Entendeu? Porque, imagina... voltar no exemplo do celular aqui, né? Imagina essa superfície é padrão, ela é lisa. Tá. Então, eu preciso dos marcadores para fazer o posicionamento. Se eu coloco de forma totalmente simétrica, um marcador aqui, a cada 1 milímetro, exatamente a mesma distância entre eles. Como que ela vai saber que andou 2 marcadores ou 1 marcador? Verdade. Entendeu? Então, mais difícil o para ela posicionamento, exato, o posicionamento de forma aleatória é mais recomendado para, enfim, mais recomendado. Acho que vai demorar um pouco, gente. Vai demorar uns 10, 15 minutos, eu falei a verdade. É a parte mais demorada. Ó, vai demorar. Tá lá, 53 ainda não tá nem indo, a gente... E eu posso mostrar que não é o software. Vamos tentar digitalizar a outra peça? Você acha que parou de funcionar? O duro é que a peça que eu trouxe é um pouquinho maior do que a mesa, né? Agora que eu vi. Não tem problema. Vamos tentar? Pode Pega ser, lá. Porque pelo menos vai fazendo. Daí. Não, cancela. Porque a gente, na verdade, o processo todo é isso, é saber escanear, né? Depois colocando ali, vocês vão mexer, vocês vão digitalizar. Até porque a gente não tem impressora aqui. Não tem. Não tem. Esse aqui, né? Isso, vamos... O marido cedeu aí pra gente. Eu quis pegar uma peça bem detalhada, com bastante coisinha pra mostrar que também dá pra... Eu vou mostrar o pó também, aproveitar e mostrar o pó. Isso, mostra o pó. E ó, as ferramentas o Vitor trouxe, ó. É necessário, viu, gurias? Pra dar uma manutenção. Tem que estar preparado, ó lá. Esse é o pó. Tá. Inclusive fazer um agradecimento aqui ao Júnior da RVS, foi ele que me deu essa cortesia. Super Scan, né? Tá. A marca é Metal Check e o produto é 3D Scan. É um produto exatamente para fazer isso. Específico para escanear. E aí aqui, essa peça não é reflexiva, mas vamos supor que ela fosse um metal brilhoso. Tá. Ou que ela fosse uma peça preta. Você faz o spray, tá vendo que é tipo um líquido, tá escorrendo? Na hora que vai secando, que nem a cola, né? Que a gente às vezes aplica. Deixa ele... Vai precisar secar agora aqui. Quer deixar? Tem uma pia aqui também. Eu tô soprando, ele tá começando a ficar esbranquiçado, tá vendo? Tô. E aí esse esbranquiçado aqui, na hora que passa bastante, aqui também tá começando a ficar, Nossa, o cheiro é até parecido com o cheiro da cola. Cheiro de álcool isopropílico, não parece? É o mesmo cheiro que a gente joga na cola, às vezes. Então aí ele vai começando, eu teria que passar mais aqui, né, que eu não quero sujar a minha caixinha, mas ele vai ficando branco. Tá. E esse branco é que vai deixar mais fácil, né? Então quando é peça reflexiva que vocês vão escanear, tem que aplicar, gente. Isso facilita. Às vezes elas nem tinham esse... Ó lá. Agora vai ficar bastante. Precisa desse produto. Eu vou mostrar de novo, só pra... Olha, agora ficou, hein? Foi rápido. Que eu não passo... Quantidade. Eu não passo muito. Gente, é esse produto aqui, tá? E aí o pessoal às vezes tem dúvida, né? Assim, mas vai manchar meu produto, né? Vai estragar o produto. Isso aqui ele sai com o dedo, não, facilita. Entendeu? Ele é bem fácil de sair. Bem legal. É só passar uma água corrente mesmo, úmido que sai tudo. A não ser que seja um objeto que nem esse aqui, com um monte de detalhes. Daí tem que jogar debaixo da torneira, né? E outra, gente, também é assim, vocês têm que ver isso, né? Porque às vezes o objeto raro do cliente, você já tem que avisar se ele quer. Exato, você tem que deixar... Porque se fosse um tecido, por exemplo, uma superfície tipo couro, ou camurça, sei lá, né? Enfim,
vai ficar manchado. É. Onde for. Tem Manchado que ver. não, é sujo. Agora a gente Tem que lavar, vai né? ligar a máquina de novo, vai preparar o scanner aqui. Ele tem a luz aqui. Nossa, acho que prendeu meu powerbank aqui, ó. Agora saiu. Ó, e o escaneamento que a gente não terminou ficou aqui salvo, tá vendo? Tá. Não, mas deu pra ver que dá pra fazer. Ah, A peça tava até pronta já aí, não tem? Tá, Uma peça? tinha, mas não tava processada. Essa Ó. daqui é processada, ó. Quer mostrar? Eu vou abrir ela aqui rapidinho só pra mostrar. Aqui, a corujinha tá aqui, gente. Eu Tá tinha uma já processada aqui, aí Ó esse é lá. o resultado da Que corujinha. linda. Daria, por exemplo, já imprimir ela, jogar na impressora, né? E já. E fazer. E é o que eu tava comentando, lembra dos pontos pretos? Sei. Que não, ele não reconheceu como um buraco, ó. Se você Não. olhar a superfície. Ó, o olho aqui, ó, ele é uma superfície Nossa, alta. tá igual a peça. Muito E, igual. enfim, só Quer que aí. pegar ela? Pega ela ali, a gente pegou ela na máquina pra ver. Ó, tá igual, gente. Ó. Muito perfeito. Muito perfeitinha. Tem mais uma pergunta? Não. É, aí agora deixa eu tirar ela aqui, que eu vou colocar pra gente fazer esse caminhãozinho. Então você tem um brinquedo lá, antigo, uma coisa, né, diferente, e você quer. Seu cliente quer uma cópia, né? Um clone. Esse tem até um pouquinho reflexível porque é metal, né? É tipo metalzinho, é plástico. É, não, mas eu vou tentar fazer desse jeito mesmo. Tá. Só pra gente ver o resultado que vai dar. Eu queria trazer uma bolsa, sabe? Aquelas de toda dourada. Aí marido, não, isso aí reflete muito, ainda bem que eu não trouxe. É, não é o ideal. Não, porque eu já Ó, queria fazer uma cópia, eu vou né? dar um play já ia aqui. pedir o STL pro Vitor pra escanear. Olha lá, gente, tá fazendo, ó. Demais. As linhas. Ah, a guria que mexe com modelagem. Aí, Fê. Esse produto, hein, guria? Precisa. Ela aqui de São Paulo. Ela vai estar com a gente lá na Expo também, nos eventos presenciais. Manda um oi aí. Ó, Fê, isso aqui é legal pra você, hein? Prototipagem, ela mexe. Ó, aí agora eu vou fazer isso aqui, ó. Só pra terminar o escaneamento. Olha lá, vamos mostrar o Eu scanner. vou fazer na mão livre. Ele tá movimentando, ela Pra mandou um pegar coraçãozinho. alguns pontos que ficaram fora do... Esse aqui também é bom para mostrar que você pode tanto fazer escaneamento com ele parado na mesinha giratória, como você pode pegar na mão e sair mexendo igual eu tô fazendo aqui, né? Deixa eu diminuir esse. Vou dar uma pausa aqui só para poder mexer na altura dele. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguém tentando. Você conhece? Mas... Ó, aí eu tô continuando aqui, né? Mudei a posição dele só. E agora eu vou de novo. Aqui é mais para pegar a maior quantidade possível de detalhes, né? É, essa dica é importante, porque eu vejo sempre o Tá scanner vendo? parado e elas. Tá vendo a peça... superfície ficando verde lá? Ó? Tô. Quando você muda a posição de ângulos diferentes, ela acaba pegando pontos de vista que não estavam Imagina que você está no morro a 45 graus. Uma precisão maior, né? Imagina. É que assim. Deixa eu. Quase. Ainda bem no tripé. Imagina que você quer, por exemplo, você quer olhar no horizonte, né? Se você olhar a 45 graus, você olha mais longe. Se olhar para baixo, fica curvatura. Você direciona. Exato. Né? Então aqui, quando você está a 10 graus de altura, o laser consegue entrar embaixo da peça. Ele vai começar a pegar uns detalhes da parte daqui de baixo. Se você colocar 90 graus em cima da peça, você vai ter só o formato do telhado, né? Essas dobras, você não vai conseguir pegar esse detalhe do pneu, você não vai conseguir pegar detalhes laterais. Então, para não movimentar a peça, a gente acaba movimentando o scanner, né? Exato, ou usando essas mesinhas giratórias, né? Mas o ideal é você colocar, vamos supor, próximo nessa posição, faz o escaneamento 100%, vem na altura de uns 45 graus, passa de novo 100%, né? Ou 360 graus, 90 graus de novo. Com essas 3 etapas, você já consegue ter a maior parte de detalhes do projeto, da peça em si, né? Tá.
mexeu agora. Eu vou dar uma limpada aqui no software para tirar as partes que a gente não quer processar. Ele corta, gente, ó, tá vendo? Gerou como se fosse a mesa, né? Aí ele vai tirando essa parte que é desnecessária, né? E vai pesar no processamento do computador. Vai ficar consumindo memória, vai ficar consumindo CPU, placa de vídeo, né? E não é o que a gente quer, não é o objeto que a gente quer também, né? Não é só que a gente quer gastar menos tempo no processamento, né? Não é literalmente o que a gente quer mesmo. Eu vou cortar um pedacinho da roda fora do caminhão só para cortar a base aqui, tá? Não Depois tem problema. Só para tirar essa parte da base embaixo. Só para mostrar. Aí aqui o restante, caminhão. Você vê que tem uns pontos perdidos. Esses pontos aqui assim, por exemplo, né? Que estão fora da nuvem. A gente chama de erros estatísticos, outliers, né? Tá. É ruído de luz. Significa que algum ponto de luz não refletiu ou veio de uma fonte externa de luz, foi um problema de iluminação. Tá bom. Tá? É que também a gente tá aqui, gente, ó, a sala tá toda iluminada, né? Por mais que a gente feche, mas tá bastante... Aí aqui eu tenho a opção, isso é a nuvem de pontos que a gente estava falando. Se eu aproximar perto, você vê que ela é vazia, tá vendo? São vários pontinhos. Tô vendo. Então aqui eu tenho agora a opção, aqui no software, de dar um click, o processamento de um clique, onde você não configura nada, nesse canto aqui, ó, você não configura nada. Mas eu vou mostrar para vocês etapa por etapa. A primeira etapa é a otimização da nuvem de pontos. Isso aqui que vai transformar ela realmente transformar a nuvem de pontos num sólido, vamos dizer assim, né? E aí você tem a resolução que você quer. Eu coloquei a resolução mínima, sensibilidade máxima, e remover os marcadores é para tirar os pontinhos brancos, né? Então eu vou dar um processar, e aqui de novo ele entrou naquele processamento que vai demorar. Não, mas pelo menos a gente mostrou a ferramenta. Esse né? pode ser que vai ser mais rápido porque eu cortei o fundo também, eu deixei. Também. Né? Ficou só o... Ela tinha uma base, né, embaixo. Mas vai uns 10 Dá sorte. Já tá 47, né? 48. Mas ele fica mais pesado depois que passa de 50. Tá. Ai, gurias, pra quem quer escanear tem que ter paciência, né? Exato. Não é? É o que eu comentei no começo. O processo é 2 minutos. Depois o processo, o ato de escanear é 1 a 2 minutos. Depois é uns 10 a 15 esperando o processador fazer, o computador fazer a parte dele. Isso aí. E aí quanto mais forte o computador, mais rápido a sua serviço. Com certeza. E a gente aqui tá tudo meio portátil, né? Por mais que a máquina é boa. Então se você tiver uma máquina... vai mais rápido que o outro. Tá indo mesmo. É que eu cortei o fundo. O fundo acaba sendo pesado também, né? 70 e pouco. Vamos conversando, né? Gente, se tiver mais pergunta, por favor, mandem. Virar um pouquinho pra gente. A gente aqui. Demoramos, mas estamos aqui, tá fazendo. Tá funcional, né, gente? Deixa eu só ver aqui a pauta, se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Deixa o Vitor tomar uma aguinha. Eu ia falar dos nossos eventos presenciais, né? Acabei de convidar o Vitor aqui pra participar do mês 9 com a gente. Mês 7 já tá fechado. Falar que hoje ainda tem outra live de decoração com as gurias. E falar assim, que quanto mais gente do 3D que trabalha, que tem conteúdo para mostrar pra gente e gerar esse conteúdo de dúvidas pra gente perguntar, pra Creality, pra todo mundo que trabalha, seria o ideal. Por exemplo, essa coisa de ter o produto para aplicar na peça, para facilitar. Muitas vezes uma peça que muitas vezes a gente fala, não vai dar para escanear. Já dá para escanear, né, Vitor? Então, sim. Essa comodidade, sabe? Da gente ter, todo mundo gerar conteúdo e trazer o conhecimento pra galera, né? É verdade. Não é? Eu tava te comentando antes de começar a live, inclusive, eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs: o consumidor não sabe o que é até que você mostra ele. Então a gente tem sempre a parte da educação, é justamente isso, né? E vai de encontro com o que a Creality preza como cultura da empresa. A Creality, dentro da nossa cultura corporativa, a gente tem a missão de ser os missionários da impressão 3D. E por missionários é levar a palavra, levar conhecimento. Então por isso que a Creality acaba investindo sempre nesses... por mais que eu pareça, eu só vir aqui para a Creality em si é um investimento, né? É uma viagem, tem que vir para onde a gente trabalha para ficar aqui. Então a Creality enxerga que esse investimento faz parte da nossa cultura, de
de levar conhecimento e de ensinar as pessoas a utilizarem os produtos mesmo, né? E a gente pode contar sempre, assim, eu falo por mim. Ai, ó, tá indo, gente, tá caminhando. Eu falo por mim, assim, que graças a Deus eu tive a oportunidade de estar na outra Share Fest quando teve o evento. E eu quero agradecer muito as pessoas que entraram em contato, né? Depois da Share Fest teve um resultado muito bom. Então a Creality, ela investe no treinamento das pessoas que querem trabalhar com a marca delas. Isso é muito importante, né? Não é só a ferramenta, mas também ensinar, né? A remar, que eu falo, a andar, né? Então assim, ó, tem outra pergunta, Carlinha aqui, Vitor, ó. Então já sabemos que não podemos ter um Lentium, que é um Lentium devagar. Não pode. Carla, não pode. Não dá. No mínimo em 5. O Fred é modelador. Fred é Solutions 3D. Conheço esse guri. Legal. Muito bom também. Até modelou uma arte pro pessoal do autismo, né, Fred? Depois você fala se é você. Eu acho que é você. Que a gente acompanhou, cedeu o material pra gente, pras gurias que precisa toda essa inclusão, né, das crianças. Então, bem 3D é isso, gente. A gente está muito feliz. 87. Oba, olha lá. A gente está muito feliz, assim, a empreendedoras, para quem não sabe, somos gurias todas que trabalham, a gente está investindo em conteúdo para vocês, né? Sempre, porque assim, hoje é um público diferenciado, como a gente estava conversando, eu e o Vitor, o público feminino até então não tinha tanta gente. Desde janeiro a gente está mostrando. Eu gosto de falar dados. Eu tenho um dado, eu gosto de citar um dado. A gente tem um dado, pelo menos do lado da Creality, que mais de 80% dos consumidores são homens. Então, isso inclusive, eu estava comentando com a Ana antes que eu já fui convidado para estar, né, para participar de outros podcasts, entrevistas, mas eu sempre priorizei a não participar por questão de imparcialidade mesmo, né, de ser imparcial, são vários parceiros, eu não quero puxar o lado para ninguém. Mas eu aceitei vir aqui hoje com o aval da empresa na China mesmo, porque a gente entende que a gente precisa potencializar os mercados, não estou falando só como mercado, mas as mulheres em si dentro desse nicho, do nicho de 3D, elas são uma minoria não por opção, mas por falta, não sei... Estímulo mesmo, estímulo. Exato. Então, o que a gente puder fazer para melhorar esse cenário, do nosso lado existe o interesse de ser feito, por isso que inclusive eu vim aqui hoje, dei a prioridade, a primeira vez que eu vim foi com vocês. Não, eu fico muito feliz, lisonjeada, porque assim, hoje foi o que eu falei pro Vitor, muita gente às vezes desiste de investir no maquinário porque fala assim, poxa, não tenho treinamento adequado e tudo mais. Então hoje a gente tem esse treinamento não só para as empreendedoras, para todo o público 3D, porque eu garanto que esses homens que trabalham com 3D tem as mulheres que ajudam ali sempre, né, Vitor? Então, e muitas vezes não deu potencial, né, de utilizar. E essa coisa do scanner, gente, é fenomenal, assim, eu sou sincera em falar que vale muito a pena. Olá, terminamos. Peraí, deixa eu só virar. Tá. Eu vou virar a câmera só pra... Terminamos, gente. Ele terminou, ele não fez um resultado excelente. A gente não passou pó revelador, é uma peça reflexiva. Você pode ver que ela tem aqui não vai dar pra ver na câmera, que tem que posicionar a luz. Tá brilhando, sim. Mas aqui a superfície ia ser brilhosa, tem vários pontos pretos, que é justamente o que a gente recomendaria o uso de um spray como esse. Mas aqui ele já fez o processamento para remover todos os problemas, os erros, né? E aqui ainda é uma nuvem de pontos, é transparente. Então agora a próxima etapa, que eu já fechei a nuvem de... Fechei não, né? Eu processei, o computador processou, tirou todos os erros, os problemas de pontos fora da uniformidade, e agora você já tem a opção de fechar a mesh mesmo, as faces, os polígonos da malha. E aí você consegue escolher qual que vai ser a complexidade de até 20 milhões de polígonos. Eu vou colocar aqui na faixa de uns 5 milhões, para não demorar muito no processamento, que é uma outra etapa de processamento agora, onde ele vai fechar a malha desses pontos. Nessa etapa eu poderia inclusive colocar para ele... Eu já vou mostrar aqui, isso aqui é mais rápido de mostrar. Você pode fechar os furos, se tivesse, por exemplo, um parafuso, né? Um furo de parafuso. Nessa etapa de fechar a malha, você tem... Quando ele escanear aqui nesse buraco, ele vai pegar um preto, um buraco. Você tem a opção, né, na hora de fechar a malha, se você quer que ele passe uma massa corrida por cima, fecha esse furo, ou se ele deixa o furo aberto para você poder fazer uma engenharia e tudo mais. Então aí são opções
pré-exportação do arquivo. Antes Conforme de você vai mexer. mexendo nele, ou ele já faz geral? Como que funciona? Não, ele é tudo automático. Essa parte de fechar os furos, eu não consigo. Eu quero fechar esse furo aqui e deixar esse daqui aberto. Isso você não tem opção. Tá. Né? Ele vai todos os furos de uma vez ou nenhum furo de uma vez. Se você quiser dar essa opção, que nem seria fazer uma face de cada vez, que a gente falou, e depois unir. Isso, eu vou te mostrar uma peça que foi feita em 3 etapas. Tá. Depois. A gente fez o escaneamento de um lado, escaneamento do outro lado, escaneamento da superfície superior. Tá. Juntou essas 3 peças e fez o escaneamento só. Tá bom. Eu tenho uma peça que foi feita dessa forma. Mas aí, por uma questão do meu computador não rodou. Tá bom. A gente tentou escanear a peça inteira, ficou muito grande o processo. Pausando, vira a peça, tudo numa escaneada só. Não funcionou por uma questão de hardware. Meu computador não era bom o suficiente. Não, mas aí tem essa possibilidade. Então quer dizer, você pode fechar tudo. Eu cortei 3 peças, fiz o escaneamento, combinei elas todas juntas, aí o computador consegue fazer o processamento. E aí também facilita, né, gente? E aí tá indo, 75%. Esse demora menos que o outro, mas também também demanda processamento. Um pouquinho mais né? tempo. Mas é importante, né, mostrar, né? E aí aqui de novo, se você olhar na parte, é basicamente placa de vídeo que fica processando e a memória que ele vai enchendo conforme vai acumulando dado, né? Ele fechou aqui já. Já? Terminou. Agora ele tá carregando com a malha fechada. Loading. Pronto, agora isso aqui é uma malha. Isso não é mais pontos, ó. Se você aproximar, ele já virou malha mesmo. Tá. Então daqui, eu poderia agora passar o spray revelador para terminar de fazer o escaneamento. Parte da frente. Né? Aqui na frente, por exemplo, tem mais... o vidro, ele não pegou, é transparente, ele ficou como se fosse um buraco. Esses riscos pretos ele teve dificuldade de pegar também, né? E a parte verde escura ele tive um pouco mais de dificuldade, mas que é uma peça bem complexa também, e o ideal aqui não seria fazer essa peça, ainda mais que é verde escuro brilhoso, né? O ideal seria passar o spray revelador e aí fazer o scan. Mas é bom. Mas mesmo assim, aqui você já conseguiria fazer uma engenharia de nível básico aqui, né? Você tem o tamanho das rodas, você já tem a parte dimensional do caminhão, medidas do caminhão, a superfície da caçamba, ó, ele pegou bem direitinho. Que essa parte aqui não teve tanto problema, né? É centralizada, né? Qualquer canto já... Sim, ó, as partes laterais ele pegou legal, também da caçamba, ó. E a roda, né? Olha a face da roda até Sim. aqui. E se eu quisesse pegar a roda mesmo, eu poderia colocar o scanner, o trator caminhão, o caminhão dessa forma e escanear ele, aí ele pegaria a roda, que era o que eu estava comentando. Como a roda está nesse ângulo, eu teria que ter o scanner a 90 graus abaixo dele para conseguir pegar pela questão do ângulo, né? Se você tiver 45 graus aqui, você já perde mais da metade da parte interna da roda. Então o certo seria... Você nem tirou a peça, pra falar a verdade. Você fez a peça parada e você conseguiu pegar bem, ó. Sim. Aí eu poderia deitar ela de lado aqui e fazer o escaneamento a 90 graus dessa forma. Aí ele pegaria bem melhor os detalhes laterais, a roda e tudo mais. Nossa, mas tá. Aqui eu fiz nessa posição superior. Mas aí ele já pegou, enfim, pegou a parte básica do caminhãozinho. Desculpa. E aí aqui eu tenho a última etapa, que é a parte de mapeamento de cores. Que aí eu consigo, é só clicar, esse aqui não tem opção nenhuma, é só dar um clique. Ele vai mapear e vai mostrar o objeto com cores aí coloridas. Que foi o que você fez da coruja que já estava pronto. Exato. Aí de novo, ele vai demorar mais uns 10 a 15 minutos. Cada etapa dessa ele pega todos os pontos de luz, faz o processamento e tal. Não, mas é bem rápido, assim, achei que demoraria mais. O que demora é o computador. Tá bom. O processo em si de escaneamento é rápido. Tá bom. Gente, acho que deu pra suprir, hein? Olha, muito conteúdo. Você falou que queria mostrar outra peça. Quer mostrar aquela fatiada? Eu tenho que esperar ele ou cancelar isso daí ou esperar ele terminar deixa eu terminar agora que eu já cliquei ali. E o Vitor gostou, né? Homem não vai gostar de carrinho ainda mais antigo, olha lá. Eu tenho umas peças de moto que eu fiz escaneamento também. Se eu te falar que meu marido tem várias. A gente bola outras coisas. Eu vou fechar esse aqui porque daí não vai demorar muito aqui. Eu vou abrir de novo. Olha lá. Eu quero mostrar os arquivos. E esse aqui, gente, pra quem gosta. Meu filho, então, hoje já comprou Hot Wheels, já, senhor. Olha esse exemplo aqui, por exemplo, que é uma embreagem de moto. Esse escaneamento eu fiz lá na Fratesc Garage, que eu comentei durante a live, né, das motos personalizadas. E eu gosto dessa peça porque ela dá pra ver um detalhe bem interessante. Vai demorar um pouquinho porque é uma peça pesada também. Pra carregar, né, na máquina. Tudo que a gente for ver aqui no scanner vai dizer assim, tem que esperar um pouquinho pra processar.
E é por isso, inclusive, que eu uso meu computador pessoal e eu não uso da empresa, porque senão é muito pior. Vamos investir, né? Fala aí, galera. Vamos investir. Eu falei, eu até brinquei que não adiantava nada mexer com essa parte, né, de decoração e estar se aperfeiçoando em modelagem, fazendo peças diferentes com a máquina que eu tinha antiga. Eu sou uma daqui dentro do grupo das empreendedoras, sempre falei para as meninas, falei, gente, invista em máquina, invista em rapidez, o processo agiliza, você consegue otimizar o seu tempo, né, para várias coisas do que ficar toda hora olhando, né? Até porque a gente não tem que só olhar na modelagem, é o meu exemplo, tudo. Eu trago um computador pessoal meu de jogo que eu uso para jogar em casa, para trabalhar, porque eu sei que o que a empresa me dá. Eu tô reclamando que fica 10 minutos esperando pra mostrar pra vocês. Imagina ficar 30 minutos a cada opção, né? É, precisa, gente. Olha lá, mas já tá. Deixa eu só colocar aqui. Tá abrindo aqui. Tá abrindo. Olha lá. Ele demora um pouquinho mesmo. Mas é bom. Tem que mostrar mesmo. Mas fala aí, gente. Muito conteúdo, hein? Vocês estão gostando? Dá um oi aí e fala. Ó, abriu. Opa. Bom, isso aqui é uma embreagem de moto. Então. Aqui você já tem toda a precisão dimensional do tamanho das engrenagens, toda a parte técnica do produto, de medição, para uma engenharia reversa, por exemplo. Se você quisesse criar uma peça que se encaixa nessa aqui, perfeito, você já conseguiria. Esse resultado aqui, o Otter vai entregar também, o outro scanner, mas o que não tem o laser. Só que quando você vem para a parte da mesh mesmo, da malha, você vai ver, tá vendo que aqui você, nesse canto onde está o mouse aqui, ó, você vê uma mancha, mas você não consegue ler nada aqui, né? Quando você joga para mesh, que aí é o diferencial do laser mesmo, você consegue ter esse tipo de acabamento aqui, ó. Aí dá para ler precisamente. Isso aqui, esse relevo tem menos que uma unha de altura. É uma peça fundida que tem esse tamanho mais ou menos assim, o tamanho de uma mão, produzido em Manaus, né? Olha. Aí tem esse tipo de acabamento. Só um scanner de laser azul que entrega. Não importa se é Creality ou de outra marca. Se você precisa tirar esse tipo de resultado a esse nível de resolução, só um scanner de laser azul que vai entregar isso aí. Ficou show. Nossa, então, adorei. Essa peça resume e scanner de laser azul, ó. O que esse scanner entrega de que os outros não entregam. Entendeu? Então, se você precisa disso, esse é o aparelho. Tá bom. Gente, acho que respondeu, né? Mostramos, hein? O que vocês... Peraí. Vou inverter. E agora eu vou abrir a peça que fica em 3 etapas. Tá. Vai demorar um pouquinho, eu acho. Ó, estão mandando coração. Obrigado, gente. Obrigado aí, tá? Pra gente saber se a gente tá fazendo o trabalho certinho, né? Por isso que eu pedi pra vocês, porque fica parado aqui, a gente nem sabe quem entra, quem sai. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho de novo. Mas tá bem legal. Qualquer coisa, o que você acha? A gente encerra e depois mostra nos stories. Você que sabe, acho que é uma boa, né, gente? O que vocês acham? Assim vocês curtem bastante, né? E depois, ó, o Vitor não é só Creality, ele também tem a página dele. Pode também falar, viu, Vitor? Quer falar? Eu tenho pessoal só, que é Vicky Pruner, mas eu usei durante muito tempo a Creality BR, mas depois que agora a gente tem a Chiara, que é a responsável pelo marketing, eu deixei não uso mais a conta Creality Brasil, então eu tenho só a minha pessoal mesmo, mas eu não sou muito influencer não. Não, mas você publica, eu acompanho. Eu publico porque eu sou entusiasta mesmo, gente. Eu trabalho na Creality há 4 anos, mas eu sou usuário de impressão 3D desde 2013 e tenho os scanners, eu tenho 4 máquinas em casa, tenho 4 scanners em casa, então eu uso bastante porque eu uso mesmo. E aí eu acabo... E agora vai ter bebezinho, também, né? Vai ter bebezinho pra ensinar a fazer tudo, né? Vou. Eu já estou fazendo decoração de quarto de bebê já. Olha lá, gente, tá bom? A gente adora falar, né? Porque o grupo tem muitas mães e nos eventos 3D, todo mundo sabe, é uma família. A gente vai sempre levar isso. Essa bandeira de sempre união, né? É importante. Obrigado, viu? Eu tenho uma história engraçada sobre isso, tá? Quando eu tava me casando com a minha esposa, eu já trabalhava com impressão 3D e aí a gente foi no mercado e meus pais estavam juntos, inclusive.
Sei. E aí a gente foi no mercado pra comprar coisas pra casa, que era o primeiro final de semana que ela estava morando comigo, né? Daí ela queria comprar saboneteira, porque eu morava casa de homem, não tinha nada, né? Casa de morava sozinho. Aí eu vou comprar saboneteira, vou comprar escorredor de louça, vou comprar não sei o quê. E eu falei, não, isso aí eu vou imprimir, isso aí eu vou imprimir, isso aí eu vou imprimir. Resumindo, ela brigou comigo dentro do supermercado e foi reclamar de mim pra minha mãe, porque eu não queria que ela morasse com ela. Tudo que ela queria comprar em casa, eu queria imprimir. Que eu não queria... Você queria personalizar, ela não tava entendendo. Não, aí isso foi a briga. Hoje em dia, ela usa minhas impressoras, ela tá tipo a produção do Wiki Show. Tipo, então ela vai ficar também vendedoras, hein? Ela usa impressora 3D e, meu, ela usa bastante. Usa mais filamento que eu, se duvidar. Tá vendo, gente? Ó, abriu a peça. Tá a mudança, peraí, deixa eu mudar. Obrigado, viu, Carlinha? Ela falando, a Cláudia, do Rio. Vai estar com a gente na próxima live agora às 19. Obrigado. Valeu. Falou parabéns. Ó, essa peça aqui então, ela foi escaneada em 3 etapas, uma face. Primeiro a gente escaneou ela nessa posição, na vista superior. Depois ela foi escaneada nessa posição. Aqui inclusive tem uma etiqueta que estava colada, dá pra você ver o relevo da etiqueta de um papel colado em cima da peça. É possível você ver o relevo do papel colado em cima da peça. Inclusive aqui, ó, o cantinho tava descolando, tá vendo? Tá. E aqui dá pra ver bem a fita, né? Essa peça é o quê? É uma peça de carro, uma peça automotiva. Tá. Então, primeiro foi escaneado essa face que tinha dificuldade, depois foi escaneado dessa forma, que nessa posição já pegou essa lateral, e depois foi escaneada a parte de baixo. E onde está preto aqui é porque é um buraco mesmo. Na peça aqui era vazado, exato. E aí a parte de engenharia é justamente isso aqui. A outra peça vai ser encaixada aqui. E aí tem os vãos que tinha que respeitar, os buracos de parafuso. E resumindo, é isso. Então aqui foi um escaneamento em 3 etapas. E você pode ver que você tira a peça 100% da peça. Todos os cantos, todos os lados. E os buracos aqui é porque realmente é vazado, né? Era uma peça, enfim, era vazado, era um buraco na peça realmente. Perfeito. E é isso é um escaneamento que chegou a travar meu computador mais de uma vez para fazer o processamento da nuvem de pontos. E aí foi onde eu decidi, não, então já que é muito pesado, eu vou dividir a peça em várias etapas e faço o escaneamento separado. Aí aqui dá pra ver até os parafusos sextavados, ó. Dá, assim, é o que a gente tava falando. Se você quiser uma peça, né, que tem várias faces, são diferentes, você... E essa é uma peça metálica que foi passada spray revelador. Ela não poderia ter sido escaneada só no metal porque era reflexivo. Tá bom. Vamos lá, gente. Agradecer, Vitor. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Você tá com a gente. Daqui pra frente é cada vez mais, né? Deixa eu virar a câmera aqui só pra falar tchau pra galera. Também. Ó, gente, parceria aqui, hein? Obrigado por todo mundo que tava aqui. Tá, que pôde contribuir com a live, mostrou as perguntas e questionou, falou da sua experiência pra gente, né, do que deu certo e que não deu certo. A gente tá aqui pra um ajudar o outro mesmo, essa é a nossa função. Obrigado pelos coraçõezinhos. Não, tem gente querendo entrar na live, eu vou pedir que entre em contato com a gente, que aí a gente pode disponibilizar uma live também, se for empresário, né, se for do setor do 3D, né, e tudo mais, mostrar um conteúdo legal, tá bom? Obrigado. Até mais, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, até mais. Boa tarde. Oba!